Bom, hoje a gente vai falar sobre gestão centralizada e automatização com o Notion. A ideia é trazer para vocês um pouquinho da lógica que eu utilizo no meu Notion de gestão. Eu vou mostrar o meu mesmo, não é um ajustado, tá? Inclusive, deveria ter feito uma cópia, agora estou pensando, que eu vou ter que fazer alguns ajustes ali para vocês irem vendo as coisas acontecerem ali no template, sabe? Mas vai dar certo, vamos lá. E eu quero que vocês, se tiverem dúvidas, vão mandando no chat, conforme eu for falando. Eu não vou responder na hora, talvez, dependendo da dúvida, mas logo que eu parar de mostrar, eu volto e respondo, tá? Show? Vamos lá. Primeira coisa que eu queria que vocês entendessem, antes de mostrar o template de fato, é que vocês... qual é a vantagem da gente fazer isso? Né? De ter um espaço, porque o meu Notion, ele basicamente é um lugar onde tudo que tem na minha empresa está concentrado ali. Desde gestão dos projetos, desde gestão das pessoas, gestão dos processos, tarefas, compromissos. Está literalmente tudo ali. Então, a primeira vantagem é a gente conseguir centralizar as coisas. O que traz de benefício? Primeira coisa, faça acesso para qualquer pessoa da equipe. Então, tendo você equipe ou não, tudo estando centralizado, se alguém for contratado ou se você precisar de uma ajuda, qualquer um consegue acessar ali todas as informações. Você não precisa ficar, olha, tal coisa você encontra nessa pasta, tal coisa você encontra aqui, tal coisa é no software tal coisa... A gente diminui isso drasticamente, tá? Segundo, livrar a nossa mente. A gente fica com tanta coisa ao mesmo tempo de projetos, são tantas microdecisões, que se a gente tiver ainda esse mundaréu de coisas na cabeça, a gente não consegue fazer o que a gente precisa fazer. Então, também é uma grande vantagem. Profissionalização, que é óbvio, não só para os clientes que vão ver os prazos sendo cumpridos, que vão ver vocês mostrando isso nos conteúdos, mas para vocês também, para a equipe. A equipe, gente, a cultura da equipe, quando a gente traz uma profissionalização à mostra, eles entendem muito mais fácil que eles precisam seguir essa profissionalização, tá? E, obviamente, que a maior das maiores das vantagens é delegar mais facilmente. A gente sozinho, nós não conseguimos crescer. Não tem como. É humanamente impossível. Então, a gente vai precisar de pessoas na nossa equipe. Com tudo centralizado, todo mundo sabe onde encontrar cada informação, todo mundo sabe o que fazer, quando fazer. Diminui tempo de treinamento de equipe, então, às vezes a gente gastava ali 4 meses para treinar a equipe, porque eles tinham dificuldade de lembrar onde que estava cada coisa. Aqui está tudo centralizado. E já tem processo, já tem treinamentos gravados, já tem tutoriais, então fica mais fácil. Além da possibilidade de gestão remota. Vocês sabem que a minha equipe hoje é 100% remota, e é uma realidade depois da pandemia, principalmente, que a gente precisa de pessoas de outros lugares para a gente não ficar à mercê de, às vezes, a gente morar numa cidade pequena que não tem profissionais, não tem alunos, bons alunos ali estagiando, por exemplo, para a gente conseguir fazer essas contratações. Então, a gente fica mais tranquilo, podendo abranger aí o país inteiro para uma contratação. E outro ponto muito importante, que eu sofri isso, inclusive nos últimos meses, que é, se uma pessoa faltar, seja por um motivo de saúde, seja por um motivo pessoal, outra pessoa consegue dar sequência. Eu vou mostrar para vocês como. Então, mais que a pessoa não saiba com o que o outro estava trabalhando, com o que ele já fez ou não de cabeça, como essa gestão centralizada ela consegue dar andamento, porque lá está centralizado todas essas informações. E, segunda parte, automatizar. Para quê? A gente trabalha com tempo. A gente cobra por tempo. Então, diminuindo o tempo de execução, se eu estou automatizando as coisas, eu estou diminuindo o tempo de execução. Eu vou ter mais lucro. Eu também tenho tempo para o que realmente importa, para criar bons projetos, para atender bem os clientes, para fazer captação de clientes. Então, a gente vai minimizando o tempo operacional de gestão mesmo e vai aumentando o tempo que a gente precisa das outras atividades. E a
gente consegue fazer mais projetos ao mesmo tempo, entregando com muito mais qualidade. Então, para mim, essas aqui são as principais vantagens de usar um sistema para gerenciar o processo como um todo, tá? E eu estou falando com propriedade de causa, porque vocês sabem que eu já usei por um tempo o Notion para gestão de projetos, o Toggle para gestão de horas, o Dropbox para outra coisa. Então, cada plataforma tinha uma coisa. E por que eu escolhi o Notion? Já que eu já usei outras plataformas. E qual foi a vantagem que eu vi no Notion? Às vezes, talvez alguns de vocês não conheçam, então eu vou listar aqui algumas coisas, tá? O Notion, a gente trabalha no Notion com bancos de dados. Então, eu tenho um banco de dados de proposta, que eu tenho um banco de dados de projetos, eu tenho um banco de dados de clientes, eu tenho um banco de dados de tarefas, e eu consigo, ao contrário de alguns outros softwares, o Trello, por exemplo, eu consigo interligar facilmente esses dados. Então, na proposta, eu consigo linkar com um projeto, que dentro da proposta eu consigo clicar no projeto e ir para lá. Eu consigo colocar o cliente ali dentro, já linkando proposta, linkando as tarefas, linkando o projeto. Então, de um lugar eu consigo acessar os outros e ligar uma coisa na outra com muita facilidade, tá? As informações ficam centralizadas, como a gente já falou. Eu tenho várias possibilidades de visualizar um mesmo banco de dados. Então, as tarefas. Eu posso visualizar uma lista com todas as tarefas que eu tenho para fazer na semana. Mas eu posso visualizar um quadro de a fazer, fazendo e feito só para o membro 1, que vai aparecer só as tarefas dele. Eu posso visualizar um cronograma. Então, eu tenho barras ali mostrando as tarefas, onde eu consigo visualizar quem vai fazer o quê. Eu posso colocar isso num calendário. Tudo de uma forma só. Eu não preciso criar um calendário e ficar alimentando. Alimentar também a lista. Alimentar também o Kanban, né, de fazer, fazendo, feito. Não. Eu atualizo em um, automaticamente se atualiza em todas as outras formas de visualização. A interface dele é ultra personalizável. Vocês vão ver ali. Eu consigo colocar imagens, eu consigo colocar, eu quero que apareça isso, eu quero que não apareça isso, eu quero que aqui fique dessa forma, aqui fique de outra. Então, a gente consegue, inclusive, trabalhar a visualização de forma que cada membro da equipe tenha um maior aproveitamento com base na forma como ele visualiza melhor as coisas. Tem gente que é mais visual, que vai gostar mais de gráficos. Tem gente que é mais metódico, vai preferir listas. Então, dá para cada um se ajustar conforme o que for mais fácil para ele. O gratuito do Notion, a gente faz muita coisa. Então, inclusive, esse ano, eu estou utilizando só o Notion gratuito. Então, tudo que eu vou mostrar para vocês aqui, dá para fazer no Notion gratuito, tá? A equipe e os clientes que a gente adiciona, vocês vão ver que eu tenho o portal dos clientes também. Eu consigo adicionar como convidado, sem custo adicional de um novo membro, sem que eles precisem usar o meu login. Então, eu sei quem fez qual alteração, quem colocou tal data em tal coisa, porque é sempre separadinho, cada um tem o seu acesso. E, como eu falei, a gente economiza muitas ferramentas, porque eu consigo fazer tudo centralizado ali. Certo? Vamos lá conhecer o Notion, então? Deixa eu trocar aqui o compartilhamento de tela. Aqui. Já estão vendo? Não sei se eu consigo ver o chat aqui. Gente, é a primeira vez que eu uso esse Meet para reuniões com tantas pessoas assim. Eu só uso com cliente, então... Tá, a Lê falou que sim. Show. Vamos lá, então. Prestem muita atenção, tá, gente? Que eu não vou, essa aula não vai ficar gravada, então o que eu vou mostrar aqui vai ficar aqui, é aqui que vocês vão ter que visualizar. Qual é a lógica que eu uso aqui dentro do Notion? Eu tenho a minha central de visualização, que é a central que fica aqui, ó, nos meus favoritos. Vocês estão vendo que é literalmente a minha central. Ela fica nos meus favoritos e é o que eu acesso todos os dias. Então, como eu sempre falo para vocês, o que eu preciso de informação todos os dias tem que estar de fácil acesso.
É como se fosse uma gestão à vista. Então, eu preciso aqui das coisas que eu uso de fácil acesso. Qual a minha lógica do dia? Eu venho trabalhar, sento aqui, abro o Notion. Primeira coisa que eu preciso fazer, ver as minhas tarefas. Então, eu já tenho aqui, ó, nessa primeira página, as minhas tarefas. Deixa eu só adicionar o pessoal, aprovar o pessoal aqui, peraí. Show. Eu já tenho aqui as minhas tarefas. Mas eu também, como gestora, preciso ter outras informações que não só as tarefas. Porque às vezes eu preciso entrar em algum projeto, pegar alguma informação, às vezes eu preciso criar uma proposta. Então, eu basicamente montei a interface de entrada do meu Notion com tudo que em algum momento eu vou precisar de forma mais rápida. Então, ó, iniciando aqui, a primeira coisa que eu coloco, notas para desocupar a cabeça. Eu não gosto de ficar com nada aqui. Então, tudo que eu estou pensando, nossa, no mês X eu tenho que fazer tal coisa, eu venho aqui e anoto. Pronto. Saiu da cabeça, já está aqui. Em algum momento eu vou mexer com isso aqui. É só para eu anotar num lugar só. Antes eu usava notas, aí virava tudo uma bagunça, porque eu nunca encontrava a informação. Projetos. Aqui, nessa abinha, ó, eu consigo acessar os projetos que estão finalizados, projetos que estão em andamento. Se eu quiser aqui ver os projetos internos, que é gestão comercial e o administrativo. Então, vou entrar aqui nos em andamento. Eu consigo ver quais estão em andamento. Nesse momento, a gente tem 4 projetos em andamento. E eu consigo ver em qual etapa, qual fase eu estou. Se eu quisesse ver outras informações, eu também tenho aqui propriedades, ó, visualização de propriedade, que eu consigo colocar ali outras informações. Então, vamos dizer que eu quisesse colocar aqui, ó, o prazo da etapa. Eu consigo ver aqui qual é a data final que eu tenho para entrega. Nesse caso, eu não coloco, porque eu coloco isso em outro lugar, tá? Mas é só para vocês verem que a gente consegue personalizar do jeito que a gente quiser isso daqui. Então, eu quero acessar os projetos. Eu entro aqui, eu tenho todas as informações desse projeto. Depois eu vou mostrar ele por dentro, tá? Para eu acessar de uma forma muito rápida. Além dos projetos, eu preciso ter acesso às outras áreas do meu negócio. Marketing, vendas, administrativo, comercial. Então, nessa área aqui embaixo, eu tenho todos os meus setores. Se eu entrar aqui em meu negócio, eu vou ter as informações do meu negócio. CNPJ, contrato social, minha identidade visual, meu público-alvo, o planejamento das metas, tudo que eu tenho de planos futuros. Então, eu entro, está aqui de fácil acesso. Vamos voltar lá para a aba principal. Espera aí, gente, vou só aceitar mais uma galera aqui. Prontinho. Aqui, essa central da equipe eu vou mostrar depois para vocês, tá? Preciso fazer, hoje é dia de fazer conteúdo. Então, eu vou entrar na minha aba de marketing. Tudo que eu preciso de marketing está aqui. O link da minha rede social, as informações de linha editorial, de público-alvo. Vou entrar aqui nos meus conteúdos. Aqui começa a nossa automatização. Então, olha, eu gosto de ter as coisas rápidas, fáceis. Então, eu tenho uma aba onde eu só jogo ideias de conteúdo. Eu tenho aqui, ó, 252 ideias de conteúdo. Então, aqui eu tenho esse banco de ideias. Aqui embaixo já está visualizado a minha aba de produção. Então, eu já sei, ó, que tudo que eu tenho para preparar está aqui, tudo que eu tenho para escrever roteiro está aqui, preparar o design está aqui. Então, se eu tenho um dia só para preparar roteiro, eu vou vir aqui e vou ver tudo que eu preciso preparar roteiro. Escrevo o roteiro de todos. Se eu tenho um dia só para gravar vídeo, eu vou pegar todos que estão aqui e vou só gravar vídeo. E aí, isso vai facilitando o meu processo. Eu consigo visualizar isso aqui. Lembra que eu falei que a gente tem banco de dados. Então, isso aqui é só uma visualização do meu banco de dados de conteúdo. Mas eu posso vir aqui, ó, e depois que eu coloquei aqui, eu tenho aqui dentro a data da postagem. Então, eu posso vir aqui, colocar, eu quero postar isso aqui ontem, no domingo. Postei? Não postei, então. Mas está aqui. Quando eu venho para o calendário de postagens, percebe que eu consigo visualizar dia a dia quais são os posts planejados. Olha, não postei esse aqui, então, de repente, eu vou mudar ele para segunda-feira, para hoje. Quando eu volto para cá, para a produção, a data dele já mudou. Então, eu não tenho retrabalho. Quando eu altero em um lugar, ele altera em tudo. Outro exemplo,
aqui minha base de banco de ideias é a mesma base daqui. Então, ó, se eu pegar isso daqui e eu trocar aqui, ao invés de ideia, eu colocar escrever roteiro, vou colocar preparar design, que acho que vai ficar mais fácil de visualizar. Ele não estava aqui, mas percebe que ele já veio para cá? Então, tudo aqui está interligado. Aí eu tenho o calendário aqui embaixo, tenho aqui uma central de análise de conteúdo, enfim. Tudo que eu preciso de conteúdo está nessa aba aqui. Voltando lá para um outro setor. Projetos. Ah, Andressa, você já tem o acesso aqui. Não, tudo bem. Mas se eu quiser uma aba inteira só de projetos, para eu não me perder com as outras coisas, entrando aqui eu tenho as tarefas, o cronograma, o planejamento. Tenho de novo aqui ó, o acesso aos projetos, que eu também consigo acessar aquela mesma área lá, onde eu vejo todas as informações. Ó, consigo visualizar o que está pausado, o que está para iniciar, o que está finalizado. Os internos, a gente coloca feriados aqui como projetos, entre aspas, para eles aparecerem na nossa visualização. Então, aqui eles já vêm configurados para ser uma programação interna, tá? Para eles não ficarem como projetos de fato. Então, mais uma aba que eu tenho isso ali centralizado. Deixa eu ver o que mais que eu preciso. Aqui, propostas. Tem um dia que eu sento para fazer follow-up de propostas, que a gente analisa se as propostas foram fechadas ou não. Então, eu entro aqui, eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho meu processo base de captação ativa, eu tenho aqui, quando a gente está fazendo a captação ativa, eu tenho aqui os dados dos prospects, né, ou possíveis prospects, para fazer esse controle. As propostas, eu tenho aqui, ó, várias visualizações de proposta, da mesma base de dados, mas eu vejo de formas diferentes. Então, aqui, por exemplo, eu estou com controle de status. Eu tenho alguma não iniciada? Não, não tenho. Não tem nenhuma em andamento. Andamento eu estou fazendo a proposta. Eu tenho 2 aguardando retorno. Eu tenho uma aqui não respondida. Não fechadas, fechadas. Se eu criar, por exemplo, vamos colocar aqui uma proposta. Percebe que, conforme os dias vão passando, tem um avisozinho aqui, ó. Se eu não colocar essa proposta aqui como agendada, a apresentação, ela vai colocar aqui, proposta atrasada, 10 dias já se passaram, tantos dias já se passaram, para eu estar atenta. Quando eu agendo, ela vem para realizada automaticamente. Tá? É só mudar a data que isso aqui já vai automaticamente. Então, se eu tiver uma pessoa que faz controle de propostas, que faz os orçamentos para você, no meu caso, sou eu. Mas vamos dizer que o escritório cresça e a gente coloque uma pessoa. Eu fui lá, uma pessoa me ligou e pediu um orçamento. Eu vim aqui e coloquei a proposta. No outro dia, a pessoa vai entrar aqui e vai falar, olha, já se passaram 1 dia, faça o orçamento. Daqui a pouco vai passar 2 dias, faça o orçamento. Então, vai estar esse aviso ali mais facilitado. Deixa eu apagar aqui para não estragar minha base de dados. Aqui, eu tenho os follow-ups de proposta. Então, essa proposta aqui, eu apresentei na quinta-feira. Combinei com ela o primeiro follow-up no dia 4. Fiz. Ela pediu mais 1 dia para ela ajustar um detalhe. Já coloquei aqui, ó, o próximo follow-up para o dia 5. Amanhã, dia 5. Amanhã eu entro em contato de novo para dar o ok. E aí, se der o ok, eu entro aqui, coloco a proposta como fechada, ela já vai automaticamente mudar o status. A mesma coisa aqui embaixo, tá? Isso não é uma nova configuração, é só uma visualização disso aqui. Deixa eu tentar ver aqui se tem mais gente. Espera aí, gente. Oh, meu Deus. Aqui. Prontinho. Voltando. E aqui embaixo, ó, conforme eu vou preenchendo as informações da proposta, ele já vai gerando para mim um relatório de análise mensal. Então, análise de janeiro. De 2 propostas, janeiro foi quando a gente retomou os serviços do escritório. Não sei se todos vocês sabem, mas eu pausei os serviços do escritório por uns meses, né? Então, janeiro a gente retomou mais ou menos no meio de janeiro. Tivemos 2 propostas, uma foi fechada. Fevereiro, 2 propostas, fechamos uma. Março, 3, fechamos 2. Aí ele já me dá os valores, ele já me dá o ticket médio. Então, só preenchendo isso daqui,
ele já vai me dando essas informações. Eu não preciso parar um dia para ficar fazendo um monte de atualizações. Quando eu atualizo a proposta, automaticamente ele já se atualiza ali, tá? Lembra, automatização sempre que a gente pode. Bom, aí aqui, deixa eu mostrar o RH também para vocês. O que é basicamente RH? Quem cuida o setor, se você é sozinho, é você. Se você é a única gestora e só tem estagiários, também é você. Mas eu preciso lembrar que RH tem tarefas diferentes, tem rotinas diferentes. Então, tem uma área aqui onde eu acesso as informações que eu preciso para RH. Quais informações? As metas da equipe, quem são responsáveis, quais são as datas que eu tenho que cobrar, se elas estão em andamento ou não. Quais são os treinamentos que eu tenho planejado? Então, quando eu planejo os treinamentos, a gente coloca aqui, a gente já sabe quem que vai participar, treinamento do que é. Por exemplo, esse onboarding aqui de novo estagiário. A gente vai ter que alterar essa data porque a gente não finalizou o processo de contratação. Então, vou ter que ajustar, mas ele já vai aparecer aqui quando ele estiver, de fato, agendado. As avaliações mensais da equipe, a gente tem uma avaliação sempre mensal, então elas ficam aqui dentro e aqui dentro tem as informações. Então, tudo que eu preciso de RH está aqui. Ah, quero fazer uma nova contratação. Eu tenho um processo onde eu vou definir qual é o perfil para cada uma das atividades que eu preciso. Então, 3D renderização, o que eu tenho que me atentar ao buscar essa pessoa? E qual que é o processo seletivo? Primeiro eu vou fazer tal coisa, depois eu vou fazer X coisa. Isso aqui é uma tarefa, ou um processo de RH. Então, está dentro da minha aba de RH. E assim, a gente usa para todas as informações. Então, entrou uma pessoa nova na empresa. Eu vou clicar aqui, em novo membro. E aí eu vou colocar aqui, pessoa XXX, o cargo, o contrato, a data de nascimento, todas as informações dessa pessoa. Aí eu vou compartilhar com ela todas essas informações. Quando eu entrar na central da equipe, vamos lá para a central da equipe. A central da equipe eu tenho a minha visualização. Na minha visualização tem um monte de coisa que eu não quero que a minha equipe veja. Eu não quero que a minha equipe tenha acesso, por exemplo, às avaliações das outras pessoas. Eu não quero que eles tenham acesso a algumas informações específicas de financeiro. Então, eu tenho a central da equipe, onde tem as informações que a equipe precisa acessar. Inclusive, tem aqui a área de cada colaborador. Vê que o membro que eu adicionei já está aqui? Então, é que eu não fiz as alterações ali dentro, mas se eu tivesse feito, aqui já estaria, o nome do colaborador XXX, aqui o descritivo de cargo, manual de boas-vindas, manual de conduta, todas as tarefas dele, porque a gente coloca um filtro para aparecer só as tarefas dessa pessoa. Então, mesmo que lá na minha área inicial tenha, sei lá, vamos dizer que você tem 20 pessoas na equipe. Na área inicial tem 20 tarefas, porque cada uma tem uma tarefa por dia, vamos supor. É muita coisa, às vezes as pessoas vão se perder, mas aí ela entra aqui, ela vai ver só a tarefa dela. Tá? Então, por exemplo, eu vou filtrar aqui as tarefas minhas. Ele vai aparecer só o que tem para mim. Aí tem as datas aqui, então eu posso ver aqui, eu posso ver o mês, eu posso ver todas as programadas, eu posso ver a da semana, tá? Deixa eu só tirar essa. É que eu vou apagar esse membro aqui, então vai estar ok. Vamos voltar lá para a central. E assim, como a equipe que vai acessar isso daqui também tem informações, lembra que a gente sempre fala sobre o quanto processos são importantes para quem vai delegar, né? Vocês já me ouviram falar isso infinitas vezes. Essas pessoas precisam ter acesso a esses processos e a essas informações. Então, se tudo que elas vão acessar no dia a dia tem que estar de fácil acesso, tudo que elas precisam acessar, eu já deixo tudo aqui. Então, vamos dizer que a pessoa precisa dos modelos de executivo. Poxa, ela clica aqui, já tem aqui, onde ela vai clicar e ela vai acessar os modelos de executivo. Já tem, ela precisa dos templates, ela vai clicar e já vai acessar. Ela precisa do acervo de comunicação, porque ela vai mandar um e-mail tal, então ela vai vir aqui, já tem aqui todas as mensagens que ela precisa enviar.
E aí a gente tem duas abas bem importantes aqui, que é Universidade AR e a Biblioteca AR. O que é basicamente isso aqui? Biblioteca é onde ficam armazenadas informações, não é? Livros, Barça, hoje nem existe Barça, né? Mas enfim, enciclopédias da vida. Aqui também, a nossa biblioteca é onde ficam armazenadas informações. Documentos padrão, checklist, modelo de executivo, template, está tudo aqui para eles só clicarem e acessarem. E o que é universidade? Universidade você vai para aprender algo. Então, aqui também, tudo que eles precisam aprender está aqui. Então, eu preciso aprender o processo do projeto. Então, eu vou clicar aqui, eu tenho aqui o manual de projeto. E aí eu vejo todas as informações que eu preciso. Eu preciso ir lá nos treinamentos adquiridos. Eu tenho o link dos treinamentos. Eu preciso ir nas POPs. Então, eu vou clicando aqui, eu vou acessando. POP é onde a gente descreve como fazer cada atividade, tá? Então, eles têm tudo de fácil acesso. O manual de boas-vindas, o manual de conduta. Então, aqui, ó, o código de conduta, código de cultura. Inclusive, está invertido ele não está indo para o link, mas pior que não está indo mesmo. Mas a gente acessa os manuais da empresa. E aí, um ponto importante, a automatização. A pessoa está fazendo as coisas. Poxa, isso aqui não está funcionando. Deixa eu vir aqui, então, e sugerir uma melhoria. Olha, mudança do botão do negócio ali que não está funcionando. Descreve aqui o que não está funcionando. Depois eu vou lá, tem uma lista de melhorias, eu olho, ó, isso aqui eu já ajustei, isso aqui tá ok, isso aqui não vale a pena mudar. E a gente vai dando os oks aqui e vai se ajustando. Indicar um erro, vocês conhecem o nosso problemômetro, né? Que é uma lista onde a gente vai colocando tudo que acontece de erro nos processos, nos projetos, para a gente dar soluções. Então, ó, estou falando com o cliente aqui, o cliente não está entendendo o projeto tal, está falando que a gente não entregou X coisa. Vou vir aqui e vou colocar esse erro, vou indicar esse erro, vou dizer de qual projeto que é, qual é a categoria desse tipo de erro. Depois eu acesso uma lista com todos esses erros. Então, a cada mês eu vou lá, vou acessar uma lista com todos os erros e vou criar soluções para eles, ver o que faz sentido, o que não faz, conforme eu já ensinei vocês das melhorias de processo, que é a gente entender como está acontecendo, entender onde está acontecendo o problema e solucionar o problema vira o nosso novo processo. Tá? Então, a gente deixa tudo muito fácil para as pessoas aqui acessarem, certo? Certo até aqui? Tudo ok até aqui? Deixa eu ver se tem alguma... Acho que não, né? Ver se tem alguém para aceitar. Bom, qualquer coisa, vocês levantem a mão aí que eu vou falando se ficou alguma coisa pendente, tá? Além disso, ó, também deixo aqui, por exemplo, para essa semana, para eu ver o que eu tenho de entregas. Eu abro aqui, ó, na programação do escritório, eu tenho uma entrega da Casa Aurora. Nesse caso, é a cliente que tem que me entregar, porque ela resolveu fazer o levantamento lá do espaço, é um ambiente só, então ela tem até hoje para me enviar, ela não me enviou. Então, amanhã eu já cobro. Mas se eu tivesse uma entrega de projeto aqui, ele já estaria aparecendo aqui, entrega do executivo X na data tal. Opa, já fico atento que eu tenho que dar atenção nisso. Reuniões que eu tenho agendadas. Eu já tenho uma reunião agendada para amanhã, ó. Alinhamento de negociação e negociação de proposta com a Emília. 5 horas. Dia 5, 8h30. Aqui já fica o link depois da reunião, já fica a ata da reunião que automaticamente o Meet aqui gera para gente. Treinamentos. Ó, eu tenho planejados aqui um onboarding de um novo estagiário e o plano de treinamento do estagiário. Não vai acontecer nesse dia, então depois eu já vou vir aqui e vou ajustar para a data real, assim como o plano de treinamento, que ó, dura 21 dias, tá vendo? Se eu tiver aniversários de clientes, eu venho aqui, ó, a Sabrina faz aniversário essa semana. Então eu preciso ver se a gente vai mandar um presente, se a gente vai mandar um cartão, se a gente vai mandar pelo menos uma mensagem. Mas a gente vai mandar alguma coisa para essa cliente. E aí eu já sei de qual projeto que é, para eu conseguir
aqui tem a data de nascimento dela, ó, então eu já sei mais ou menos a idade dela, porque aqui também eu posso ter os aniversários dos cônjuges. E aí eu preciso ter uma noção do que a gente vai mandar, se a gente vai mandar presente, se a gente vai mandar outra coisa, tá? E o da equipe, se tivesse, também apareceria aqui. Certo? Essa abinha aqui também aparece lá na central da equipe. Então, a central da equipe também tem, ó, essa mesma visualização aqui. E aí, olha aqui. Vamos entrar aqui no onboard do novo estagiário. Tá só previsto, então eu só criei aqui. Ah, não vai ser dia 7, vai ser dia 11. Olha como ela já sumiu daqui, porque já não tá essa semana mais. Já está na próxima semana. Então, na próxima semana ele vai aparecer aqui. A mesma coisa se eu alterar a data desse daqui. Na próxima semana ele vai aparecer aqui nessa aba. Certo? Tarefas. Deixa eu só ler aqui o meu descritivo para ver se eu não estou esquecendo de falar nada aqui para vocês. Bom, depois eu vou mostrar para vocês como que eu faço a logística de uso das tarefas, mas deixa eu mostrar aqui os templates de projeto e de portal do cliente. Como a gente precisa do processo pronto para só seguir, eu não posso a cada cliente criar um projeto do zero aqui e ficar colocando processos. Então, a gente tem, ó, um modelo padrão, eu vou colocar aqui para editar, onde, se eu precisar fazer um ajuste de processo, eu edito no modelo. O próximo projeto que eu criar já vai ser criado com esse ajuste. Então, quando eu abro um projeto novo, ele vai vir... Deixa eu, inclusive, fazer isso. Ao invés de colocar aqui, eu vou abrir um projeto novo. Porque senão eu vou mudar o meu modelo e aí eu vou acabar com o meu negócio. Então, ó, novo. Ele vai demorar um tempinho aqui, porque tem bastante informação. Mas aí eu já começo a preencher aqui as informações. Então, eu vou encontrar aqui quem é o cliente. Se eu não tiver o cliente ainda, eu faço o cadastro. Mas, como que funciona os cadastros de clientes? Eu não cadastro aqui. Eu tenho aqui, ó, um Google Forms, onde, quando o cliente me dá um aceite de projeto, ele fala, Andressa, nós vamos fechar. Lembra que a gente mandava uma mensagem? Cliente, eu preciso desses dados aqui para contrato. Eu percebi que muitos deles tinham dificuldade de copiar o negócio ali, colocar as informações, ficava uma bagunça. Depois, eu tinha que pegar aquilo ali e passar para o Notion, ou se ele mandasse para um arquivo, eu também tinha que passar para o Notion. Então, o que a gente fez? A gente criou um formulário, eu vou preencher ele aqui, com dados aleatórios, para vocês verem que ele já vai aparecer lá no Notion. Demora um tempinho, então, enquanto eu vou mostrando o projeto, ele vai aparecer. Então, a data de nascimento, sei lá, 2000 e... Vou colocar qualquer data aqui, tá? Só para vocês verem isso acontecendo. Então, o cliente preenche aqui, independente se for um cliente de idade ou não, aqui é fácil dele preencher. Ah, vou colocar aqui também. Outros moradores. Forma de pagamento e o que fez fechar conosco. Enviar. Daqui a pouco, eu vou entrar lá no Notion e ele vai ter aparecido lá. Tá? E aí eu mostro aqui para vocês. É porque ele demora, às vezes, uns 5 minutinhos para ajustar. Mas, ó, criei o projeto. Ele já vem para cá com todo o meu processo de projeto alinhado. Só que eu tenho que fazer alguns filtros, algumas coisas. Então, eu já tenho um checklist do que eu preciso fazer. Tá vendo que qualquer pessoa consegue fazer? Então, ó, preencha as informações das propriedades. Qual que é o cliente? O cliente X. Qual que é a data de início? Tal. Está em andamento. Qual que é a etapa que está em andamento? Por enquanto, formalização. O prazo, eu tenho que entregar isso aqui hoje. O link, eu vou pegar lá no Drive da pessoa e vou colocar aqui. Quantas horas foi prevista? Lá na minha precificação, coloquei 150 horas. E aqui são coisas que a gente vai adicionando aos poucos e elas vão vindo para cá. Então, ó, já dei o check. Adicionar cronograma de projeto. Os nossos projetos, eles ficam num cronograma só. Então, aqui eu vou adicionar esse cronograma. Eu tenho um botão aqui, ó. Adicionar cronograma, ele já adiciona para mim esse cronograma aqui. Eu só preciso ditar as datas conforme está lá na minha proposta. Ah, aqui começa no dia tal e termina no dia X. Eu tenho um dia útil só.
Levantamento, são 2 dias, vai ser dia 5 e termina dia 7. Layout, e aí eu preencho tudo. Seleciono aqui, eu vou ter que mudar o projeto. Como que eu coloquei o nome do projeto? Acho que eu nem coloquei nome, né? Enfim, para vocês só conseguirem visualizar. Eu vou abrir um projeto pronto para vocês verem isso aqui, tá? Vou apagar para não atrapalhar a minha central aqui. Então, agora eu vou abrir um projeto pronto. Deixa eu apagar esse aqui. Para vocês verem isso. Quando eu crio aquele cronograma, ele vem para cá, ó. Aqui eu tenho uma abinha de cronograma. Percebe que é uma aba de cronograma mesmo, com barras, ó. Então, eu já tenho isso daqui. Se esse anteprojeto se atrasar e avançar aqui, automaticamente as outras atividades, elas já correm para frente. Então, eu não tenho o trabalho de ficar atualizando cada uma delas. Elas já vão automaticamente lá para frente. Deixa eu só aceitar essa pessoa. E isso daqui também vai para o nosso cronograma geral, mostro para vocês, tá? Com base nisso daqui, eu tenho o meu processo de projeto. Muitos de vocês já tinham o Trello, né? Então, no Trello, a gente não tinha um processo onde cada card era uma tarefa e aí ali dentro tinha as informações. Eu tenho a mesma coisa aqui. Só que aqui, de uma forma mais detalhada ainda. Então, ó, solicitar o preenchimento dos dados cadastrais. Entrando aqui, eu tenho as informações do preenchimento do cliente. Solicitar o preparo do envio do contrato. Eu tenho todo... Oh, meu Deus. Espera aí que eu cliquei ali sem querer na atividade. Eu tenho todo o processo bem detalhadinho. E isso, lembrando, vou abrir esse daqui para vocês verem. Se eu alterar uma vez aqui dentro, ele se altera em todos os próximos. Então, as mensagens estão aqui. Se eu alterar uma vez, todos os próximos vão estar alterados. E assim a gente vai conseguindo fazer esse processo ser bem alinhadinho, tá? O que mais que eu tenho aqui dentro? Peraí, gente, que eu coloquei aqui. Esse aqui já é um projeto que está em andamento, então ele está um pouquinho diferente do nosso modelo novo. Vou voltar aqui para criar o novo. Vendo aqui para vocês conseguirem ver. Sempre que a gente tem um projeto, a gente vai ajustando o processo. Então, os novos projetos, eles vão estar ajustados, tá? Então, ó, as etapas. Conforme a gente for fazendo, a gente vai dando check. Conforme a gente for fazendo, ó, já tem o link aqui, já tenho todas as informações, eu vou dando check. Enviei o contrato, dei o check ali. E isso daqui, eu, que sou a gestora, consigo acompanhar com muita facilidade aqui, porque eu sei qual é o processo, eu sei quais são as etapas. Mas, vamos dizer que tem uma pessoa que entrou na equipe nova e ela que vai ter que fazer o ajuste. Aqui embaixo eu tenho o detalhamento dessas etapas, é a mesma base de dados. Vista do mesmo jeito, de outro jeito, mas é a mesma, ó. Tá vendo que tem aqui as informações já? A ordem aqui mudou um pouquinho, mas, ó, pronto, ele já ajustou. Então, eu já tenho isso aqui em ordem, ela já sabe qual é a próxima atividade, ela já sabe qual é a próxima informação. Quando eu chego lá no layout, por exemplo, ó, a pessoa já sabe como que é apresentada essa tarefa, por meio de vídeo. Se tiver demolição e tal coisa, é melhor agendar uma chamada de vídeo. Vamos lá no estudo de layout. Eu tenho essas 3 atividades aqui para fazer. Mas eu tenho um checklist, que eu tenho todos os ambientes do projeto, que eu posso apagar os que eu não quiser, e eu vou dando check aqui, ó. Esse daqui eu já fiz o layout, esse aqui eu já fiz o layout, ok. Lá embaixo, esse checklist está aqui. Então, ainda que eu vá acessando cada uma das informações internas, eu tenho aqui. São só visualizações. Isso aqui dá para quem for o dono, entre aspas, dessa central, deixar só o tipo de visualização que fizer sentido. Hoje mesmo, a gente já não usa essa aba aqui, ó. Por isso que eu deixo ela desse jeito. Que para nós, essa daqui já é ok. Então, conforme eu vou dando check aqui, para mim já funciona, porque a equipe já sabe como que é isso daqui, certo? Mas aí eu tenho os checklists, então eu consigo ter um controle muito melhor das coisas. E conforme eu vou criando as tarefas, e cada uma dessas tarefas, elas vão
sendo iniciadas e finalizadas, eu vou mostrar para vocês. A gente não usa mais o total para calcular a hora. A gente já calcula aqui. Então, conforme essas tarefas, vamos lá na central, vou abrir aqui em outra aba, só aceitar a pessoa. Conforme a gente vem aqui e muda uma tarefa de status, então, ó, prospecção ativa, iniciei. Ah, deixei ela aqui um tempo, tal, não. Quando eu finalizar, percebe que aqui embaixo, ó, vamos pegar essa daqui, que já foi feita. Horas gastas, 0,42 horas. Como que ele calcula isso aqui? Porque eu tenho aqui a hora de início e a hora de fim. Então, ele sabe, inclusive eu devo ter clicado. Ah, tá. Ele sabe aqui qual foi o prazo final. Isso daqui está linkado com esse projeto. Então, quando eu entro dentro desse projeto aqui, percebe que eu tenho um somatório de horas gastas, ó. Eu tenho 99 horas previstas, eu já gastei 28,47 desse projeto aqui. E aí, eu tenho o relatório de horas desse projeto, eu consigo visualizar essas horas, do que foi cada uma das atividades. Então, ó, orçamento e proposta gastou 1 hora. Reunião, organização do briefing, 1,4. O teste do layout gastou 1,13. Então, eu consigo saber, nossa, eu estou gastando horas demais. Ó, deixa eu ver quais são as tarefas que têm mais horas. Aqui, ó, 2,17. Ah, porque tem vários ambientes junto para fazer preparo de render. Aqui, reunião de briefing. Ó, essa reunião de briefing durou mais do que o previsto, que eram 2 horas. Mas eu já vou tendo um somatório sem eu precisar parar o meu dia para ir preencher uma planilha de horas. A minha equipe veio aqui. Olha, essa tarefa aqui é para mim. Então tá, então eu vou iniciar. Começo a fazer minha tarefa. Terminei. Finalizar. Quando eu finalizo, cadê essa tarefa? Ela vem aqui para baixo. Ó, finalizei, já está aqui, ó, 0,03 horas gastas. Então, a pessoa não precisa ficar preenchendo planilha de que horas ela está trabalhando. E eu consigo visualizar, inclusive, isso aqui, ó, por exemplo. A Cris, nesse dia aqui, ó, olha a hora que ela trabalhou. 19h45 até 20h10. Isso aqui era para ela ter feito durante o dia, não à noite. Então, eu já posso conversar com ela. Cris, tudo bem, não tem problema você trabalhar em outros horários, mas à noite não. Ou, se para você não tem problema, tudo bem, mas você sabe aqui que horas a pessoa está trabalhando. Que não tem como ela, vou dar um migué. Não, ela colocou ali, iniciar e finalizar. Deixa eu ver aqui o que vocês perguntaram. Dá para pausar uma tarefa em andamento? A gente sempre separa por microtarefas, Fer. Eu gosto de colocar tarefas mais destrinchadas. Então, mesmo que a pessoa, vou dar um exemplo, aqui eu coloquei isso aqui junto, ó, render 1, 2 e 3, mas a pessoa sabe que se ela não fosse fazer tudo ao mesmo tempo, ela poderia triplicar essa tarefa e tirar o nome e deixar só o nome do ambiente que ela fosse fazer. Mas, normalmente, eu gosto de deixar separadinho, justamente para que a pessoa comece e termine. No meu escritório, eu não gosto de iniciar uma tarefa e parar uma tarefa, porque aí a gente perde o raciocínio. Então, eu não trabalho assim. Por isso que finalizou, ela já vai para o liberado para a conferência. Andressa, tudo bem, aconteceu um imprevisto, eu tive que parar. Ok, então você vai vir aqui, vai duplicar essa tarefa, vai colocar 2, né? Então, ó, 3D base da suíte, tarefa 2, vai iniciar ela e vai finalizar. Ele vai ficar 2 tarefas com o nome parecido, vai ter um somatório de horas das duas e vai funcionar do mesmo jeito. Tem como somar as horas por uma etapa? Tem. Quando a gente entra lá no projeto, aqui, ó, eu posso pedir para ele somar, eu posso filtrar só as tarefas relacionadas a uma atividade X. Então, eu consigo colocar filtros aqui. Aí eu posso colocar, ó, só as relacionadas à etapa tal. E aí ele vai dar o somatório da etapa tal. Entendeu? Então, são visualizações. Tudo que eu tenho de informações dentro de cada uma das tarefas, eu consigo fazer um filtro. Então, ó, se eu tenho a etapa, se eu tenho o responsável, eu consigo fazer um filtro e ele ir salvar essa informação e filtrar essa informação para mim. Por isso que a gente consegue gerar relatórios. Eu não estou usando aqui o Notion pago, então eu não gero gráficos.
Mas, quando a gente usava o Notion pago, a gente consegue gerar gráficos disso aqui. Então, eu posso pegar no final do projeto, gerar um gráfico das etapas. Então, ó, eu gastei mais na etapa de estudo preliminar, eu gastei mais na etapa X, eu gastei mais com 3D, eu gastei mais com isso. A gente consegue fazer esses filtros. Mas, como eu falei, tudo que eu estou mostrando aqui para vocês, vocês conseguem fazer no gratuito. Então, você consegue listar e colocar essas informações separadinhas ali em horas. Vai gerar gráfico, mas vai ter essa informação. A Fer levantou a mão. Quer falar, Fer? Pode falar? Pode. Me diz uma coisa, para você montar todo esse sistema, você usou a versão paga? Não. Na verdade, quando eu montei, uma parte dele eu montei na versão gratuita, mas aí depois eu já assinei para eu poder colocar umas automações aqui que eu usava, mas você pode montar total ela na versão gratuita. As automações precisam da versão... Essas automações aqui, ó. Não essas que eu estou mostrando para vocês. Mas tem outras automações, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu quero que toda vez que uma atividade que a Cris fez for colocada no status liberada para a conferência, automaticamente crie para mim uma atividade que eu sou responsável escrita. Conferir tal atividade, linkada com aquela. Isso é uma automação que eu só faço no pago. Mas eu usei muito isso daqui, principalmente na empresa de cursos. Então, tem uma equipe de gestão de tráfego, uma equipe de criação de conteúdo. Toda vez que a pessoa for lá e colocar um conteúdo para você aprovar, ele cria uma tarefa para você aprovar o conteúdo com a data tal, com o conteúdo tal. Isso é uma automação. Aí isso só na paga, só na versão paga, mas é bem tranquilo o valor, assim, é R$100 e poucos por mês. Ficou claro? Show. Mas dá para criar todo o template na versão gratuita sim, tá? Só não colocando essas automações mais elaboradas aqui. Mas essas automações, por exemplo, da hora, que quando você clica, ele automaticamente puxa aqui, ó. Vamos lá de novo na entrada. Quando você clica na tarefa, deixa eu ver uma tarefa aqui que não vai sair do... Deixa eu criar uma tarefa aqui, ó, para eu não estragar o meu template. XXXXX. Coloquei eu aqui como responsável, Andressa. Projeto... não vou linkar o projeto, senão ele vai salvar as horas. Mas tá aqui. Quando eu clico no iniciar, além dele começar a contar as horas, ele já pula para o em andamento, ó. A pessoa não precisa vir e ticar, ela só tem que clicar no iniciar. Só isso. Terminei. Ela só tem que clicar no finalizar, ele já vai vir automaticamente para essa aba de liberado para conferência. Vamos achar ela aqui. Ó, XXX. A Andressa veio aqui e conferiu. Inclusive, tem um monte de coisa aqui que eu preciso conferir. Andressa conferiu? Clico em conferir, ela já sai daqui, ela já vem para essa aba aqui do lado, ó. É que a minha não está nem aparecendo, as de conferidas, mas tem mais uma lista aqui de conferidas. Eu já não deixo aqui, porque se já foi conferida, já está ok. Entendeu? Então, esse tipo de automação menor, você consegue fazer no gratuito. É só as automações mais elaboradas, que aí é lá no pago. Certo? E aí, um ponto legal aqui também, que eu gosto, que dá para a gente automatizar, tarefas repetidas. Então, por exemplo, essa tarefa que eu coloquei aqui que eu acabei de... Aqui, ó, prospecção ativa. Ela é uma tarefa que eu tenho que fazer diariamente. Então, eu tenho 10 minutos todos os dias para fazer isso aqui. Diariamente. Faz sentido todo santo dia eu ter que vir aqui criar essa tarefa? Não, não faz. Eu tenho rotinas. Vamos ver aqui no administrativo. Eu tenho rotinas de administrativo. Vamos ver aqui. Mensal, conciliação bancária. Todo dia 5 tem que fazer conciliação bancária, que é ir lá, pegar os dados do banco, passar para planilha para o sistema de gestão financeira. Todo dia 5. Então, o que a gente tem? A gente tem automações aqui que, ó, tá vendo que aqui do lado tem uma listinha com algumas tarefas e tem esse símbolozinho?
Isso aqui quer dizer o quê? São tarefas que estão programadas para serem criadas automaticamente numa data X. Então, por exemplo, a conciliação bancária que eu falei, ó. Eu vou editar ela aqui. Ela está programada para duplicar a cada mês, sempre no 5º dia do mês. Então, todo dia, 5º dia do mês, 5 horas da manhã, ela vai aparecer isso aqui. Para o projeto X, se você quiser colocar o responsável, a gente coloca o responsável, e aí ele já vai colocar a data ali, já vai aparecer essa data. Então, eu não preciso ficar me preocupando de, nossa, dia 5 eu tenho que lembrar a Grazi que ela tem que fazer conciliação bancária. Não. Dia 5, automaticamente vai aparecer ali a tarefa que a Grazi tem que fazer. Ela vai entrar lá e vai executar a tarefa. Se você quiser que todos os dias suas estagiárias trabalham, sei lá, das 8 às 12. Todos os dias você quer que ela faça uma atividade X às 12 horas. Você vai lá e programa essa atividade para ela aparecer todos os dias, de segunda a sexta, às 11h50, com o título tal e que ela tem que preencher a informação X. Ela vai aparecer aqui para aquela pessoa. Então, essas automações aqui são as coisas que vão minimizando o tempo que a gente vai precisando gastar na gestão, principalmente na gestão, mas também na execução de muita coisa, tá? Certo até aqui? Dúvidas? É bastante coisa, né, gente? Mas vocês estão entendendo? Confirmem para mim aí, que eu não quero que vocês fiquem confusos. Me deem um ok aí. Como programar uma tarefa? É só você vir aqui, ó, nos modelinhos, criar um novo modelo, e aí colocar aqui a duplicação quando você precisa que essa duplicação aconteça. Mas aí você vai criar no modelo. Aí você faz as informações de quando que você quer que ela seja colocada, se vai ser preenchido o nome de uma pessoa X, se é bastante coisa. Depois que isso aqui, para você criar isso aqui, Thalita, é um parto. Foram meses, na verdade, anos, até eu conseguir chegar no que a gente tem hoje aqui. Mas depois é só usar, então assim, é facinho. E dentro, se você viu, criei um projeto, dentro tem um checklist do que eu tenho que fazer. Criei um portal do cliente, vou mostrar para vocês o portal do cliente. Dentro tem um checklist do que eu tenho que fazer. As tarefas que eu preciso fazer automaticamente, por exemplo, atualizar o portal do cliente, já aparece aqui automaticamente. Então, o trabalho maior é o trabalho de criar o template. E os processos que vão dentro de cada um dos pontos, obviamente. Então, o processo do projeto, processo de captação, processo de vendas, o processo de montagem do portal. Mas depois que isso aqui está pronto, a replicação é muito fácil, tá? Vamos lá ver o portal do cliente, para vocês conseguirem. Deixa eu abrir aqui. Qual que é esse projeto? Ah, esse aqui é o modelo. Tá, deixa eu abrir um de um cliente aqui mesmo. Ó, portal do cliente. Quando eu crio, o que é o portal do cliente? Hoje, a gente não faz envio de várias coisinhas para o cliente por e-mail. Você tinha que abrir um curso desse aí do Notion, que nem o template do Trello. Calma, Amanda, calma, amore. Quando a gente fazia vários envios por e-mail, às vezes as informações ficavam descentralizadas. Então, aí acontecia do cliente ficar, Andressa, eu não encontrei o projeto tal, você pode mandar para mim de novo? Andressa, eu não encontrei o documento X, você manda de novo? O que a gente fez? A gente criou para cada cliente um site do cliente, onde tudo relacionado ao projeto dele está aqui. Literalmente tudo. Ah, eu preciso das imagens que você apresentou na reunião. Está aqui. Eu preciso dos relatórios da obra. Está aqui. Eu preciso dos arquivos de executivo. Estão aqui. Eu preciso saber que dia a gente conversou sobre tal coisa. Está aqui. Então, tudo. Ah, quando vai ser a próxima entrega? Está aqui também. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só ver se chegou alguém aqui novo. Quando a gente abre esse portal do cliente, ele tem também um checklist
Vou colocar aqui para abrir um novo. Ele já tem o nosso modelinho pronto. E aí ele vai vir, ó, com o checklist do que eu preciso configurar. Depois que eu configuro, é só usar. É tranquilo. Então, deixa eu puxar onde que está o meu portal dos clientes. Peraí, gente. Aqui. Vou entrar no que eu já tinha aberto ali para vocês verem isso aqui já atualizado. Então, ó, aqui, o cliente quer saber quando vai ser a próxima entrega. Tá aqui, ó. Agendada para dia 15/5, a etapa de projeto 3D. Nossa, o que tem na etapa de projeto 3D? Tá descrito aqui, ó. Ele vai entrar aqui, cada uma dessas informações tem a descrição do que é essa etapa aqui, a partir das informações que ele precisa saber. E aí tem quais estão concluídas, quais não estão. Ele precisa do contrato. Clicando aqui, ó, vai para a pasta onde está salvo o contrato dele, lá do Google Drive, ó, está aparecendo ali. Ele precisa dos termos que ele assinou. Tá tudo lá, tudo dentro dessa pasta. Ah, ele quer os projetos. Tá aqui, ó. Tem todos os projetos aqui. Então, a planta de layout, a planta tá aqui. As imagens não estão aqui ainda, porque a gente ainda está na criação, mas quando estiverem, depois, ó, aqui é o layout finalizado. Então, ele já sabe essa informação. Depois, o 3D dele vai estar aqui dentro. Não vai estar, certo? Eu quero o projeto executivo, vai estar lá o projeto executivo, a hora que ele for finalizado. O guia de orientações para a obra, tudo vai estar aqui dentro. E aí, aqui, ele consegue ver o cronograma dele. Quais são as previsões de entrega. Então, a gente já tem o 3D previsto para o dia 15, a análise dele do dia 16 ao dia 18. Aqui são 3 dias, não são 5. Mas é 16 a 18 mesmo. E ele consegue visualizar a previsão de quando esse projeto termina, dia 12/7. A gente pode adiantar? Pode, mas ele já tem uma noção de quando ele vai ter tudo entregue. E aí, conforme a gente for ajustando, finalizando as etapas, a gente vai dando ok, atualizando essas datas, e ele já vai ficando com as datas aqui. Porque pode ser que o cliente aqui, ao invés de entregar no dia 18, só dê retorno dia 30. Aí a gente atualiza, as outras datas se atualizam, e ele já sabe quando o projeto dele vai ser entregue e vai ser finalizado. E aí, o que a gente fazia por e-mail, que é a nossa comunicação está lá no e-mail, a gente traz tudo para cá. Ó. Então, toda sexta-feira, a gente senta para atualizar o portal e vem para cá. Ó. Dia 13, dia 10 foi a reunião tal, agendada X, aqui está o link. Dia 11, o cliente falou de tal coisa. Dia 13, o cliente fez isso. Ah, dia 19 ele mandou uma mensagem pelo WhatsApp. Opa, peraí, deixa eu ver a mensagem que ele mandou. Tá aqui. A gente não perde nenhuma informação, porque literalmente está tudo centralizadinho ali. E aí, aqui ele tem o nosso link de WhatsApp. Então, o cliente acessa isso aqui, a gente sempre pede para eles deixarem na aba de favoritos. Mas também tem fixado na nossa conversa com eles. Também tem enviado para o e-mail deles. Então, ele pediu, qual é a data? Nossa, eu não estou por aqui, mas lá no seu portal do cliente tem, ó, tá aqui o link. Ele vai entrar e ele vai ver aqui. Então, isso aqui facilita muito a comunicação. Ó, para você ter uma noção, aqui, ó, essa etapa de 3D se iniciou no dia 1º de abril. Hoje é 4 de maio. Esse cliente não mandou uma mensagem perguntando quando que seria a entrega, porque ele sabe. Ele sabe quando vai ser. Ele sabe como está o andamento. Se tiver algo atrasado aqui, ó, estou dependendo de você, vai estar aqui uma tarjinha vermelha. E aí ele vai estar aqui especificando o que ele precisa fazer. Tá? Então, tudo isso daqui vai sendo centralizado. Deixa eu ver que parece que tem mensagens aqui. O que é esse bipzinho que está aparecendo aqui, gente? Ah, tá. Aceitar pessoas. Tá fazendo sentido? Eu sei que é bastante coisa, mas vai dar certo, gente. Vai dar certo. Show. Então, vamos voltar aqui. Deixa eu ver o que mais que falta para eu mostrar para vocês. Projeto, portal. Processo de criação das tarefas. Ah, o cadastro de cliente do formulário. Lembra que eu fui lá e cadastrei um cliente? Vamos lá na nossa abinha de clientes aqui, para ver se esse cliente foi criado? Aqui, ó. XXXXX. Esse cliente está em fase de assinatura, ó. Todas as informações que ele preencheu lá veio para cá.
Está em fase de assinatura. Assinou o contrato? Já posso colocar o cliente ativo, crio o projeto e aqui eu linko com o projeto. E aí, automaticamente, toda vez que eu entrar no cliente, eu clico aqui, eu posso ir para o projeto. Ou toda vez que eu entrar para o projeto, eu posso ver as informações do cliente. Eu não preciso vir aqui preencher tudo isso daqui de novo. A gente faz isso aqui também para reuniões. Então, eu clicar aqui, quero agendar uma nova reunião. Clicando aqui, quando eu coloco uma data de início e de fim, o projeto, o cliente, ele já vai lá para o meu Google Agenda e ele cria essa tarefa lá. Então, eu não preciso ficar duplicando informações, eu faço num lugar só. E isso a gente pode criar, isso eu consigo fazer por uma outra plataforma, tá? Não é o Notion que faz de forma nativa. A gente usa uma plataforma que chama Pluga. Eu posso fazer N automações nesse sentido, por exemplo, toda vez que for preenchido a base de dados de projeto, ele abre tal coisa no Dropbox, se você tiver essa plataforma. Então, dá para criar infinitas automações. Por isso que eu falo que o template ele vai sempre sendo melhorado. Então, conforme a gente vai aprendendo um pouquinho mais, eu não sou expert no Notion, não sei tudo que dá para fazer. Conforme a gente vai aprendendo, a gente vai colocando outras informações. A gente vai colocando as coisas. Uma dúvida que vocês têm sobre o cronograma de projetos. Lembra que eu falei que quando a gente cria projetos, a gente coloca o cronograma, né? Aqui, dentro do cronograma completo, ele já fica todos os projetos que estão aqui, ó. Então, eu olhando aqui, batendo o olho, eu já sei que eu tenho essa etapa que está azulzinha em andamento do projeto Essência, para entregar aqui, ó, dia 15. Eu tenho o anteprojeto também da Casa Festa, para entregar no dia 20. Como vocês já sabem, ó, eu tenho essa etapa aqui do cliente, que eu estou aguardando o cliente. Inclusive, eu vou até colocar isso aqui como em andamento, porque para ele já marcar aqui. Quando esse cliente aqui me entregar, aí eu tenho as outras informações, os outros prazos, certo? E aí os que se passaram, ó, já vão ficando aqui para trás. Esse aqui tá branquinho, ele tá passando aqui, mas por quê? Porque era uma data prevista. A cliente não assinou ainda a aprovação do 3D. Percebe que essas coisas acontecem também por aqui, ó? Era para ela ter assinado dia 11 de março. Até hoje, mas isso aqui porque a mãe dela foi internada, né, ela pediu para dar uma pausa no projeto. Então, quando ela assinar, se eu ajustar isso aqui, ó, para o dia que ela assinar, automaticamente ali, o restante do projeto, ele já avançou. Ele já vai para o lugar dele correto lá. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para não estragar meus prazos. E aí, como vocês sabem que a gente foca sempre nas entregas que estão mais próximas, quando eu for preparar as minhas tarefas, eu vou olhar isso aqui e vou falar, o AP Essência, a entrega está mais perto. Deixa eu entrar no AP Essência para ver o que eu tenho aqui de... ele está no anteprojeto. Deixa eu aqui, no AP Essência aqui. Deixa eu entrar no AP Essência para eu ver o que falta. Ó, falta ajustar a criação em 3D, falta decoração, o render inicial, agendar. Então, eu já sei o que falta. Olhando aqui o checklist, eu consigo saber. Falta o 3D do quê? Do lavabo, da lavanderia, da suíte 2, do suíte 3 e dos 2 banheiros. Aqui já foi feito esse croquis. Percebe que fica fácil de qualquer pessoa ver? Fiquei doente. Qualquer pessoa consegue vir aqui e falar, falta esses 6 ambientes. Deixa eu, então, criar as atividades para a criação do 3D desses 6 ambientes. E aí que a gente tem a nossa logística de criação de tarefas. Todo dia, toda semana... Deixa eu só ver se tem gente aqui para entrar, peraí. Toda semana, eu sento aqui, no sábado, às vezes no domingo, mas normalmente no final de semana, às vezes 5 horas da manhã na segunda, mas normalmente no final de semana. Eu venho aqui, ó, eu tenho aqui nas minhas organizações de tarefas, várias visualizações da mesma base de tarefas, tá? Mas eu tenho aqui, se eu clicar aqui, ó, todos os projetos que estão em andamento. Casa Festa, AP Serena, AP Essência e a Casa Aurora. Lá,
era o AP Essência, não era? Aqui, ó, olhando o cronograma completo, tá vendo que é tudo num lugar só. Eu te mostrei lá dentro, mas eu posso ver aqui. Vou clicar aqui em hoje para ele me mostrar o que tem para agora. Aí, deixa eu só puxar aqui. Ó, eu veria que aqui o AP Essência tá para entregar no dia 15. Então tá, vou aqui no AP Essência, vou ver como que estão as atividades. Ah, tá faltando X, Y, Z. Beleza, tá faltando a criação dos ambientes tais. É só entrar ali que a gente consegue visualizar. Então tá, então deixa eu criar uma tarefa para o AP Essência, falando para fazer o 3D XXXX, a responsável é a Andressa, eu vou colocar tudo para mim para eu apagar fácil depois. E ela vai fazer isso na segunda-feira. Também vou colocar aqui, ó, 3D do ambiente 1, tá? Aí eu vou criar também 3D do ambiente XXX2, as mesmas informações. Posso fazer isso daqui. Se eu tiver uma tarefa só, que eu vou duplicar ela várias vezes, eu posso vir aqui só duplicar e mudar só o nome. Fica mais fácil. No mesmo lugar eu consigo acessar isso. Então, organizei todas as tarefas desse projeto aqui para essa semana. Sobrou espaço para colocar mais tarefas. Então, vamos lá no próximo projeto. Qual que é o próximo projeto? Cronograma completo. Vou olhar qual que tem para entrega hoje. Qual que está em andamento? Ó, Casa Festa. Então, vamos lá, vamos ver o que tem da Casa Festa. Casa Festa está faltando fazer a montagem da apresentação. Então, está tudo pronto. E percebe que está para o dia 21, já está faltando só a montagem da apresentação? Se eu tiver com um cronograma mais livre, essa semana eu já montei todas as organizações do próximo projeto que eu tenho para entregar e eu não tenho mais nada para fazer, minha equipe vai ficar obsoleta. Deixa eu já marcar essa apresentação, mesmo que fosse para o dia 21, eu já vou marcar, porque eu já começo o executivo. E aí eu já dou vazão para minha equipe. Isso tudo na mesma interface. Eu estou meio perdida aqui, ó, se eu já coloquei tarefa para todo mundo. Olha no calendário. Então, ó, no calendário, hoje, eu tenho essa tarefa X para Andressa, essa para Andressa. Elas aparecem nessas cores que são a fazer, aqui os que já estão para conferir, e aqui o que já foi finalizada, tá? Se você tiver dificuldade de visualizar em cores, a gente pode vir na propriedade e colocar aqui, ó, para mostrar o status. Aí ele já vai mostrar que essas estão a fazer, essas estão liberadas para conferir. Ó, essa tarefa aqui, a Andressa já tem muita tarefa nesse dia. Aqui a Andressa está sem tarefa nenhuma. Então, deixa eu pegar ela e passar para cá. Essas duas aqui, ó. A Andressa já tem uma tarefa aqui, então deixa eu pegar ela e passar para cá. E aqui eu organizo a minha semana. Então, dependendo da quantidade de projetos que você tiver, uma horinha que você para aqui na semana, você organiza a agenda da semana inteira, coloca todas as informações que precisa. Na segunda-feira, o pessoal vai abrir. Aqui no para hoje vai aparecer só o que tem agendado para hoje, não tem mais nada porque já está tudo feito. O pessoal vai abrir e vai falar, essa tarefa aqui é para agora, vou dar o play, terminei, vou dar o pause. Eu venho aqui, tem tudo isso daqui para eu conferir. Meu dia de conferir é tal dia, então eu venho aqui conferir. Às vezes não vai dar para esperar um dia, então, ó, eu preciso saber se ela já fez o 3D base da suíte. Eu vou abrir lá, vou ver, vou dar ok, e vou colocar o conferida. A emissão das notas, eu já conferi, então vou dar ok. Atualizar o andamento, já dá ok também. Preparo dos arquivos, deixa eu ver o que mais que eu já conferi. Esse aqui foi o que eu coloquei hoje, né? Então, esse aqui conferido. E assim a gente vai avançando com as tarefas. Deixa eu ver o que mais aqui. As tarefas repetidas. Bom, essa daqui, gente, é a logística que a gente usa da centralização de gestão e da centralização da automatização de gestão. Igual eu falei para vocês, parece muita coisa? Eu sei que realmente parece muita coisa. Só que a gente tem que pensar que para organizar, para criar, de fato é muita coisa. Mas depois, tá tudo muito fluido, é só usar. E qualquer pessoa que você soltar aqui, ela vai conseguir fazer. Você vai gravar um tutorial
de como usar, que inclusive a gente tem os nossos tutoriais de como usar o Notion, ela vai saber como é que onde que está cada informação, e você já vai conseguir, ela vai conseguir utilizar. Se você acha que tem muita informação, eu não uso essas aqui todos os dias, eu prefiro deixar uma visualização só para as tarefas e para o checklist das tarefas. Você vai criar uma página que vai colocar só a visualização das tarefas, o checklist das tarefas. Se ficar pesado para você visualizar todas as coisas, entende? Então, é muito tranquilo depois para você fazer esse ajuste. Fez sentido, gente? Até aqui fez sentido? Me deem só o ok aí. Sim. Show. Aqui, gente, o que eu queria que vocês entendessem? Eu sei que é muito maravilhoso a gente conseguir centralizar a nossa gestão num lugar só que vocês precisam entender um ponto, que existem 4 momentos que o escritório precisa passar para ele chegar num resultado bom de entrega para o cliente, num resultado bom de faturamento, num resultado bom de lucro. Que ter a base toda montada, que é montar isso tudo aqui, montar os processos, montar o que a gente precisa. Atração de clientes, porque eu preciso ter cliente entrando. Eu preciso ter a gestão e a execução. Então, eu preciso saber como é que acontecem os projetos, eu preciso saber como é que eu gerencio as coisas e onde eu gerencio, que é basicamente o Notion, para depois eu começar a crescer. A questão isso aqui que eu mostrei para vocês só resolve a gestão e a execução. Mas, se a gente for parar para pensar, eu vou gerenciar o quê? Se eu não tenho projeto, por exemplo. Então, tem muitos cursos de gestão que vocês vão ver por aí, eu tenho certeza que vocês conhecem alguns, eu não vou citar nomes, mas que a gente vê propaganda e fala que primeiro você precisa focar na gestão. Claro, eu vou gerenciar o quê? Se eu não tenho cliente. Aí você vai ver curso de marketing que fala, primeiro você tem que captar e vender. Claro, eu vou vender para 10 clientes, e aí? Como é que eu organizo os prazos? Como é que eu cobrei desses clientes? Aí eu vendi para 10 projetos a R$1.000, vou passar 6 meses com esses projetos, tenho R$6.000 para dividir em 6 meses. E eu não consigo colocar mais projeto. Então, eu tenho que tomar muito cuidado para não falar que, primeiro é tal coisa, para vender um negócio que é uma parte do todo, tá? Então, tenham em vista que não adianta vocês terem isso daqui se vocês não tiverem o resto. Por isso que alguém falou ali, Andressa, você tinha que dar um curso de Notion. Por isso que, mesmo tendo tudo isso daqui, até hoje, eu ainda não encontrei uma forma de vender só o template. Porque não adianta eu entregar isso aqui para vocês. Não adianta eu entregar isso aqui se você não souber vender. Não adianta eu te entregar isso aqui se você não souber montar o seu processo. Como é que eu vou te entregar um negócio com o meu processo se você não vai saber montar o seu? Como é que eu vou te entregar um negócio com as informações de equipe, de tudo mais, se você não vai saber montar e organizar a sua? Entende? Então, vocês precisam ter em mente que se a gente não segue uma ordem para as coisas, exatamente, não adianta se não souber usar. Exatamente. Só que para saber usar, não é só saber o Notion. O Notion é fácil, tem tutorial na internet. Você não precisa de curso para saber usar o Notion. Não precisa, de verdade. Só que você precisa saber o contexto. Como é que funciona um cronograma de projeto? Como é que funciona isso aqui? Como é que funciona o processo da proposta? Para eu chegar num follow-up, para eu chegar para eu fazer a captação ativa, eu preciso saber o por trás do funcionamento do Notion. E sem essa ordem, a gente causa no escritório inúmeros problemas. Por exemplo, se primeiro eu focar na gestão, repito, eu vou gerenciar o que se eu não tenho projeto santo? Andressa, mas eu vou montar toda essa estrutura aqui, depois eu vou captar. Você vai gastar mais de ano. Eu gastei mais de ano montando meu Notion. E aí? Você tem um ano inteiro para você tirar um ano sabático só para isso? Se você tem, show. Faça isso. Mas se não, não dá para ser assim. Não, então, primeiro eu vou captar clientes. Eu vou, deslanchar, vou comprar um curso de vendas, uma mentoria de vendas, e vou
rachar de captar cliente. Tá bom. Aí você não tem um processo alinhado para fazer essas entregas desses clientes. Aí cada um sai de um jeito. Aí você não sabe cobrar, você cobra lá R$1.000 nesses projetos. Aí você não tem financeiro, você não tem equipe, porque você não tem dinheiro, como é que você vai contratar a equipe? Aí você vai trabalhar 24 horas por dia, vai fazer igual a trouxa da Andressa que teve 3 burnouts. Não façam isso, tá? Você captou um monte de cliente que você não tem posicionamento, você captou cliente que paga pouco, que te cobra muito, que não é o tipo de projeto que você quer atender, então você não vai gerar portfólio. Aí a sua execução é mais demorada porque você não tem processo. Então, para cada um estar fazendo de um jeito, você vai gastar mais tempo. Ou então, você está montando o processo no meio desse monte de projeto acontecendo, você vai gastar mais tempo. Mais tempo, menos lucro. Você vai estar o tempo todo falando, meu Deus do céu, tá tudo uma bagunça, meu Deus, ou seja, eu não estou sendo profissional. E a gente sabe que quando a gente não se sente bem com alguma coisa, a gente transmite isso. E aí eu passo uma imagem de amadorismo. E é impossível delegar com qualidade quando você foca em atrair um monte de cliente e não para pensar em fazer treinamento, em fazer as coisas, em fazer processo, e preparar as coisas antes dessa pessoa chegar. Vocês viram que eu tenho ali uma reunião de onboarding para o estagiário? Nessa reunião de onboarding, eu já tenho um documento que eu apresento para a pessoa com a conduta da empresa. Eu já tenho os links onde tem os checklists, onde tem os processos, para essa pessoa só clicar e acessar. Eu já tenho o link onde vai para vários tutoriais em vídeo dele aprendendo a usar o Notion, dele aprendendo a atualizar as tarefas. Então, eu vou apresentar para ele em 1 horinha um processo que ele vai usar no dia a dia, que ele vai ter lá como conferir. Eu não preciso gastar 3, 4, 5 dias mostrando tudo para ele. E aí, quando eu contratar o segundo estagiário, porque às vezes esse passou uma semana, quem nunca? Eu tive estagiários, tive uma época do escritório que em 2 semanas passaram 3 pessoas. Uma ficou 3 dias, falou que não dava certo. A outra deu um monte de cagada nos arquivos, e aí a gente dispensou. Aí o terceiro, aí em 2 semanas você vai fazer um treinamento gigantesco com 3 pessoas? Ou então, não vou fazer, vou só soltar na mão da pessoa. Qual a chance de dar certo? Não vai dar certo. Então, Andressa, a minha solução é, vou fazer tudo ao mesmo tempo. Que bom. Tenta e me conta quanto tempo você vai gastar e quantos burnouts você vai ter no meio do processo. Não vai funcionar. É muita coisa, gente, é muita coisa. A gente não tem qualidade, que quando você tenta abraçar o mundo com as pernas e fazer tudo, você não faz nada direito. É igual o pato. O pato nada, anda, fala, mas não faz nada direito. Fala não, né? Mas não faz nada direito. A gente também, não dá pra gente querer fazer tudo ao mesmo tempo, porque a gente não tem braço. Exceto, igual eu falei, você tem 1 ano sabático para você tirar e ajustar tudo isso daqui, sem precisar faturar. Se você tem, só vai. Se não é seu caso, como não era o meu, porque eu não tinha esse 1 ano para não fazer nada, não tinha como, tá? Então, a gente precisa ter uma ordem para as coisas. Cada coisa tem um momento para acontecer. Primeiro, eu preparo a base. Eu não vou atrair um mísero cliente se eu não tiver uma ordem para as coisas acontecerem, que é o processo que eu mostrei para vocês. Primeiro eu faço X, segundo eu faço tal, depois eu faço Y. Isso aqui termina nessa etapa. Isso aqui termina com um termo. O termo é esse. Sem esse processo, eu não atraio um cliente sem definir qual é o meu posicionamento e o meu cliente ideal. Qual é o tipo de cliente que eu quero atender? Eu quero atender casa? Apartamento? Ah, Andressa, estou no início. Tudo bem, mas você tem que ter pelo menos uma ideia de um nicho mais ou menos do que você quer atender. Porque quem tenta atender todo mundo não atende bem ninguém. É a mesma coisa. E eu preciso saber cobrar. Eu preciso saber quanto é que eu vou precisar cobrar desses projetos que eu vou começar a atrair no segundo momento. Quando eu fiz isso aqui não demora muito tempo. Porque não é tudo, toda essa estrutura que eu te mostrei. É um pedaço. É só o pontapé inicial.
Então, quando os cursos de gestão te falam primeiro gestão, o de vendas te fala primeiro vendas, nada disso. Você não precisa da gestão inteira para começar. Você não precisa nem deve vender para começar. Você precisa da base, um tempo mínimo possível. Preparou a base? Agora sim, vamos captar. Vamos captar os primeiros clientes já com preço certo, já do tipo certo. Quando esses clientes entram, aí eu preciso de um sistema de gestão, que é o que eu mostrei para vocês. Aí eu vou ter esse sistema para entregar o projeto, para garantir a qualidade, para minimizar o tempo e para não enlouquecer no processo. Porque se eu tiver captado 2, 3, 4 clientes, 2 clientes eu sou sozinha, 3 eu sou sozinha, opa, 4, se eu não tiver uma gestão exímia, eu não dou conta. Agora, ó, eu tenho uma gestão ok, já estou no 4º cliente, já não dou conta mais. Então tá bom, então agora é o momento de crescer. Crescer como? Crescer equipe, crescer cliente, crescer processo, ampliar a estrutura, automatizar as coisas. Talvez, nesse momento, ter uma plataforma paga, porque aí a gente vai precisar criar mais automações. Não é obrigatório, mas assim, dependendo do seu nível de crescimento, talvez você vai precisar. Então, é crescer estrutura, para que eu cresça lucro, faturamento, e assim sucessivamente. Então, cada coisa tem o seu momento para acontecer. Fez sentido para vocês? Até aqui? Vocês entenderam que não adianta só, não me venham perguntar, Andressa, você vende o template? Não vendo. Por quê? Se vocês não souberem a lógica do uso, se vocês não souberem montar processo, se você não souber cobrar, você não vai conseguir usar. Você não vai conseguir usar. E não adianta você tentar fazer tudo ao mesmo tempo, que você não vai conseguir. E aí, eu queria a permissão para vocês, em termos de conteúdo, eu finalizo aqui, mas eu queria apresentar para vocês o ArcPro, que é o meu treinamento de estruturação de escritório, onde eu mostro esse passo a passo e como as coisas acontecem, como elas devem acontecer. Posso mostrar para vocês? Vai ser rapidinho, não vou tomar muito tempo de vocês. Posso? Show. Então, pensando nessa ordem das coisas, eu vi isso ao longo dos anos com os meus alunos, com as minhas mentoradas, no método Otimize, no Combo, sempre conversando com os alunos, eu via essa dificuldade de, Andressa, tem tanta coisa para fazer, eu sei, é muita coisa. Eu não sei o que eu faço primeiro, se eu capto o cliente, eu não consigo entregar, porque isso aqui tá uma bagunça, aí eu não sei gerenciar, e eu tento comprar uns templates, uns negócios de organização, e eu não consigo. Pensando nisso, eu criei o ArcPro. O que é o ArcPro? Basicamente, é um treinamento de estrutura de escritório, não é de gestão, porque ele não fala só de gestão. Gestão é um dos 5 pilares que tem dentro do ArcPro. Então, ele é de estruturação do escritório. O objetivo final dele é você ter uma estrutura que te permite captar acima de R$10.000 por mês. Então, o processo todo te permite chegar aos 10 mil e ir além. Porque aí você já tem a gestão, aí você entra na área de crescimento. A gestão não, você já tem todo o processo, você entra na área de crescimento. O que a gente engloba dentro do ArcPro? Nós temos basicamente 5 pilares essenciais. Financeiro estratégico, onde a gente vai trabalhar preço, a gente vai trabalhar controle de recebimento, lucro, despesas, investimentos, Prolabore e afins. Gestão 3Ps. O que é gestão 3Ps? Projeto, processos e pessoas. Então, a gente vai aprender a gerenciar projetos dentro do Notion, gestão de pessoas dentro do Notion, mas também tendo aprendido como fazer treinamento, como contratar a pessoa certa, como treinar a pessoa do jeito certo, o que você tem que fazer antes disso, e os processos, que é como criar o seu processo e como melhorar sempre o seu processo. Posicionamento intencional, que é você entender, posicionamento não é só a imagem, pessoal, posicionamento é todo o como você é visto pelo teu cliente. Então, a gente vai trabalhar isso com base no quem é a pessoa que você quer atingir, que tipo de projeto você quer fazer. Aí a gente vai alinhar isso para alinhar preço e alinhar a captação, tá? Captação inteligente, que vai entrar
marketing, vai entrar captação ativa, vai entrar estratégias offline, vai entrar N coisas ali que vocês precisam para fazer uma boa captação, porque um escritório não sobrevive só de um método de captação. Um exemplo é, todas as vezes que o meu escritório, que eu estou dando uma pausa no conteúdo, por exemplo, eu tenho outras fontes de captação. Eu tenho os meus clientes fidelizados, que eu estou sempre em contato, pedindo indicação. Eu tenho networking, eu tenho captação ativa, eu tenho anúncios. Então, a gente tem N coisas para trazer clientes, para a gente não depender de uma fonte só. E rotina executora, porque um dos maiores problemas que tem, e eu digo a gente, porque eu, como arquiteta, sei bem disso, é que a gente procrastina muito. Então, muitas vezes a gente sabe o que fazer, a gente não consegue fazer. Então, a gente tem um pilar onde a rotina executora faz parte do ArcPro, como nós temos tudo separado em fases, em tarefas, em formas aplicáveis, que vai gerar em você a tendência a, de fato, implementar. Então, isso entra também, porque sem a implementação a gente não tem resultado. Tudo isso daqui para que você atinja os seus 10 mil ou mais por mês dentro do seu escritório de arquitetura. E como que eu faço isso? Eu falei para você que não adianta você fazer tudo ao mesmo tempo. Então, não é um curso que vai ter módulo de gestão, módulo de captação. Não tem. Você não vai encontrar isso dentro do ArcPro. O ArcPro é dividido por momento. Você está o quê? Começando o seu escritório, ou pelo menos começando a organização? Então, tá bom. O que você precisa? Você precisa primeiro, que é a fase 1. Vamos dizer que você esteja começando ou que você está entrando no ArcPro. O seu objetivo é captar o seu primeiro cliente. Só que para captar o seu primeiro cliente, primeiro você precisa ter o processo montado, os serviços montados, os planos ali que você tem. Você precisa entender como atrair esse primeiro cliente. Então, vai ter uma parte de captação para você atrair o primeiro cliente. Para você atrair esse primeiro cliente, você precisa saber cobrar. Então, vai ter a parte onde você vai saber como cobrar. Vai ter o processo de venda, porque não adianta você atrair uma pessoa se você não dá conta de fechar com ela. Então, tem todo um processo de negociação, até que o seu contrato seja assinado. Isso aqui é a fase 1. Chegar no seu primeiro cliente do jeito certo. Com toda a tua base montada, sabendo negociar, sabendo atrair esse cliente, sabendo fechar. Depois que você fez isso daqui, aí vão ter outras coisas que você precisa aprender. Por exemplo, você já tem um cliente agora. Você precisa saber gerenciar isso aqui. Então, você vai aprender a fazer gestão dos projetos, a fazer o controle financeiro básico, porque você já está tendo despesa, você já está tendo receita. Então, você vai aprender a fazer um controle básico. Nós não vamos falar de controles financeiros, de fluxo de caixa, não sei o que agora, de DRE agora. Porque não é o importante agora. Você não precisa saber disso agora. Se eu tivesse um módulo de gestão financeira, você ia ter tudo que você não precisa saber agora. Agora você precisa controlar receita, despesa, lucro. É isso, certo? Você vai aprender a otimizar o seu processo para entregar o projeto, a lidar com os clientes e fazer esses clientes virarem fonte de captação e também a resolver conflitos com esses clientes. Você vai, deixa eu só aceitar aqui uma pessoa, aprender a gerenciar mais projetos ao mesmo tempo, porque nessa fase aqui, você já está captando mais clientes, atraindo mais clientes. Então, você vai precisar aprender a gerenciar mais de um projeto. O objetivo dessa fase é fazer você chegar a R$ 2.500 mensais. Nossa, Andressa, mas eu já atingi 2.500. De forma saudável? Você já tem tudo isso daqui alinhado? Não. Então, esquece a quantidade em valores e pensa no momento. Você quer faturar bem mais, não quer? Sem ter um burnout, sem enlouquecer e tendo uma estrutura saudável? Então, você precisa passar por essa fase 2. Talvez o seu objetivo vai ser, então, atingir outro patamar de faturamento, mas você precisa montar essa estrutura da fase 2, certo? Terminou isso daqui, já sei gerenciar os projetos, já consigo, o meu controle financeiro está ok, eu já sei o que eu tenho para receber, eu já sei o que eu tenho para pagar,
eu já aprendi a receber bem os clientes e a lidar com eles, eu já sei gerenciar mais projetos. Então, tá bom. Então, agora é hora da gente dar um gás. O que a gente vai dar um gás? Nós vamos atrair mais clientes, então nós vamos aprender como é que a gente vai aumentar as vendas. Ou seja, se antes a gente só tinha conteúdo para captação e fazer o efeito dominó, que eu falo, que é fazer os clientes nos indicarem, agora eu vou integrar outras coisas. Eu já posso começar a fazer anúncio, eu posso começar a fazer outras frentes. Então, o meu objetivo agora é aumentar as vendas. Para aumentar a venda, eu tenho que melhorar o meu posicionamento. Então, agora tem outro detalhe do posicionamento que lá atrás não fazia diferença. No nível que eu estava, não fazia, mas agora faz. Então, agora eu vou aprender isso daqui, vou implementar isso daqui. Agora que eu já tenho mais clientes rodando, que eu já tenho mais coisa acontecendo, faz sentido eu entender de fluxo de caixa. Então, agora eu vou aprender a fazer fluxo de caixa, saber quanto que eu vou ter em caixa em cada um dos meses, qual mês eu preciso colocar um projeto para pagamento à vista e talvez dar um desconto melhor para que ele feche à vista, porque eu preciso fechar o meu fluxo de caixa. Como que eu vou dividir os valores de projeto? Porque até isso, gente, se a gente dividir em parcelas erradas, a quantidade errada, a gente ferra um ano inteiro do escritório. Então, aqui você vai aprender isso. E a gente vai, nesse momento, preparar toda a nossa base para o crescimento que vem na próxima fase, ou seja, para contratar pessoas. Então, tudo que eu preciso fazer antes de contratar uma pessoa vai ser feito aqui. Por que eu não faço no começo? Porque no começo você não tem dinheiro, criatura. Quando você não tem dinheiro, você não vai contratar uma pessoa. Sinceramente, eu acho uma irresponsabilidade gigantesca as pessoas que te falam que você tem que contratar o estagiário desde o primeiro projeto. Como assim, gente? Você não tem previsibilidade de caixa. Você vai contratar um estagiário para você ter um treco a cada noite, porque você não sabe como você vai pagar o salário da pessoa? Para você não saber o que você vai passar para essa pessoa? Para a pessoa ficar metade do dia dela à toa? Não faz sentido. Então, o próximo momento é o momento de contratar. Agora a gente vai organizar os documentos que a gente precisa, o processo de contratação. E, na verdade, vocês vão ver que eu vou te entregar praticamente tudo pronto, tudo que eu uso no meu escritório. Mas você tem que aprender o processo para que você utilize aquilo. Tudo que eu estou te trazendo aqui, eu vou te entregar ferramentas prontas. Então, o Notion está pronto. Tudo que você precisa preparar para a equipe está pronto. Tudo que você precisa ali de entender como criar conteúdo está pronto. Você só tem que entender o como fazer. Para ser um bom líder, a gente precisa saber fazer. Para ser um bom aplicador de alguma coisa, a gente precisa aprender a fazer. Certo? E aí, o nosso objetivo-chave aqui é chegar até R$5.000 por mês. Na próxima, lembrando, aqui é um objetivo baixo. Quem está começando, a ideia é, nesse momento de negócio, você tem que ter pelo menos esse faturamento. Antes de ter 5.000 por mês, não faz sentido você contratar um estagiário. Porque se a gente for colocar numa planilha o seu salário, os custos fixos de uma empresa, mesmo se for home office, o imposto e o lucro, não sobra dinheiro para contratar uma pessoa. Então, esse aqui é o mínimo. Se você já fatura mais do que isso, mas não tem essa base organizada, você vai chegar a um valor muito maior do que isso. E aí, a última fase de estrutura do escritório é, opa, agora eu quero entrar na fase de crescimento. Aqui eu vou chegar a 10, 15, 20 mil reais. Como? Crescendo, trazendo equipe. Então, eu vou aprender a montar uma equipe de sucesso. Eu vou aprender como que eu vou treinar essas pessoas. O que eu tenho que fazer? Como que eu vou fazer elas produzirem, mesmo se elas estão em home office? Como que eu vou fazer uma avaliação com elas, para que elas queiram produzir cada vez mais? Eu vou aprender a gerenciar essas pessoas, as tarefas delas, as atividades delas, as dificuldades delas. E aqui, eu já tenho um pouquinho mais de tempo, porque eu já fui automatizando tanta coisa, que agora eu coloco uma pessoa para fazer no meu lugar e me sobra tempo para poder montar essa equipe. Inclusive, dentro do ArchiPro, a gente tem um pilar de rotina executora. Eu mostro qual é a rotina que você tem que ter em cada momento. Então, lá na fase 2, eu vou te falar, olha, a sua rotina ideal é gastar tantos minutos para fazer X, tantos minutos para fazer Y,
tantos minutos para fazer gestão, tantos minutos para fazer conteúdo, tantos minutos para fazer isso. Então, vai ter lá a quantidade de horas que você tem no mês, e aí eu vou te mostrar o que é ideal você distribuir para projeto e o que é ideal você distribuir para as outras coisas. Na fase 3, você vai precisar de mais tempo para gestão, então você vai tirar e colocar menos tempo em tal coisa. Então, eu te mostro tudo isso, que foi o que eu fui montando com a minha logística e dos meus alunos ao longo do tempo. E aí, para que nessa fase você consiga ter mais tempo livre para fazer toda essa organização. Aqui você vai ajustar a precificação, porque você já mudou o posicionamento, provavelmente você já mudou o público, a tua equipe cresceu, então você teve mais custo, consequentemente, a sua forma de precificar, o seu custo, o custo da tua hora vai diminuir, ou vai mudar, né? Não necessariamente diminuir. Então, aqui a gente precisa ajustar isso, certo? Então, essas são as 4 fases e a forma como o ArcPro está organizado para que vocês aprendam só o que vocês precisam para aquele momento, execute. Aprenda o que você precisa para aquele momento, executa. Você não vai precisar fazer tudo ao mesmo tempo, você não vai ter módulos para cada tema, porque você não tem que aprender tudo no mesmo momento, certo? Esse tipo de curso não funciona, não faz sentido. Então, esse daqui é o processo, e aí só para você entender mais ou menos o que tem dentro. Curso de posicionamento, que você vai aprender a se posicionar. Curso de captação de clientes, não só via conteúdo, mas via várias outras coisas, para que você tenha, de fato, um escritório que tem várias frentes de captação. Um curso de gestão de escritório, onde você vai aprender a montar o cronograma, onde você vai aprender a montar a sua rotina, onde você vai aprender a gerenciar as pessoas que estão trabalhando para você. Curso de gestão financeira, você vai aprender como que você subdivide as coisas, quanto você pode gastar com isso, quanto você pode gastar com aquilo, como que você organiza os pagamentos, como que você organiza os recebimentos para bater o teu caixa. Você vai aprender a vender, então é como se tivesse um curso de vendas ali dentro, porque eu ensino o processo de vendas do escritório. E um curso de gestão de tempo, porque eu estou o tempo todo focada em, olha, você tem tantas horas, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, desce dessa forma. Então, todos esses cursos, entre aspas, você tem dentro de uma única estrutura, que é o programa de implementação ArcPro. Se a gente fosse pegar os cursos do mercado, eu peguei alguns que eu conheço, e somar os valores deles, só aqui a gente teria mais de 6 mil reais em cursos, que eu sei que vários de vocês já compraram cursos de vários desses temas. Então, aqui, em uma única estrutura, a gente tem todos eles nos momentos que são necessários. Ferramentas. A gente tem a central no Notion, que é esse template que eu uso, eu entrego para vocês. A gente tem a central de controle financeiro, que tem o fluxo de caixa para que vocês consigam utilizar. O cronograma de projeto, o mapa de fechamento. O que é o mapa de fechamento? É um documento onde a gente coloca como a gente lida com os clientes, o que a gente responde em cada momento, como que a gente quebra qual objeção, o que a gente faz, enfim, de todo o processo de vendas, e um manual de projetos especificando como que acontece o projeto ao longo do tempo, que inclusive você já pode usar para você aplicar, mas também para a tua equipe depois. Somando tudo isso aqui, tem central de gestão no Notion sendo vendida a 497, 597. Controle financeiro, 397. Cronograma de projetos. Então, se eu fosse somar tudo isso daqui, já vai de novo mais de R$1.000 em ferramentas que vocês vão utilizar. E você ainda vai receber o checklist do perfil ArcPro. Então, o que tem que ter nos destaques, o que é legal você ter no seu perfil, o plano de negócio. Então, como que você vai montar o teu plano de negócio? Porque a ideia é profissionalizar. Então, a gente tem que ter um plano de metas, de clientes e tudo mais. Guia de produção de conteúdo, mapa de conteúdo infinito, enfim. São todas ferramentas que vocês vão ter acesso dentro do ArcPro. Então, mais uma vez, eu estou entregando realmente o que eu uso dentro do meu escritório, mastigado para vocês, onde eu vou te entregar pronto, mas eu vou te ensinar a usar, adaptar e ajustar para o teu, porque, obviamente, cada escritório tem as suas particularidades. Se a gente fosse somar tudo, daria quase R$8.000, mas, obviamente, que o ArcPro não custa R$8.000, né, gente? Que esse é o preço de uma mentoria.
O custo do ArcPro é R$ 1.997. É mais barato do que muito curso de vendas, é mais barato que muito curso de conteúdo, é mais barato do que muito curso de gestão que tem por aí. No entanto, é óbvio que eu não vou deixar vocês pagarem R$ 1.997. Depois que eu voltei, eu não sei se vocês sabem, mas eu precisei dar uma pausa no meu escritório por uns meses. Eu tive uma questão pessoal, aqui eu posso falar, né? Eu me divorciei no ano passado e eu entrei num momento em que eu meio que não sabia o que eu queria fazer da vida, sabe? Quando você já não se reconhece mais. E aí eu pausei tudo, eu pausei os cursos, eu pausei o escritório, eu literalmente tirei um período sabático. E nesse período, depois que eu fui me reencontrando, entendendo o que eu queria fazer, entendendo que de fato eu queria voltar a fazer o que eu fazia, eu comecei a perceber que o meu propósito de vida é fazer as pessoas viverem bem. Porque é muito difícil, eu já vivi anos da minha vida vivendo muito mal de arquitetura. E eu vejo isso, gente, todos os dias. Eu participo de vários grupos de cursos, porque eu sou a doida dos cursos. Eu faço curso de todos os temas que vocês imaginarem. E eu vejo o pessoal ali sofrendo com, nossa, gente, eu não sei o que fazer, eu não sei como responder ao cliente, eu não sei como sobreviver, eu não tenho dinheiro para pagar as contas. E aí eu fui entendendo que o meu propósito é fazer arquitetos viverem bem da profissão. E se eu fosse nivelar por um valor assim, os cursos, que eu acredito muito que dá resultado, por quê? Quando eu voltei, depois de passar quase 6 meses parada, a gente sabe que quando a gente para academia, conteúdo, qualquer coisa, é difícil a gente voltar, a gente não sabe nem por onde começar. Eu usei a exata estrutura do ArcPro para me realocar no mercado. Então, eu fiz exatamente os passos. Então, eu percebi que isso funciona, mas que se eu deixasse um valor desse, poucas pessoas conseguiriam ter acesso, justamente porque a vida da maioria dos arquitetos não está fácil. E esse ano está mais difícil ainda para as pessoas. Eu não sei se vocês estão sentindo isso, mas, sei lá, 95% das pessoas que eu conheço que são arquitetos estão num momento ultra difícil do escritório. Então, eu resolvi diminuir ainda mais esse valor, tá? Qual que é o investimento para você acessar o ArcPro aqui nessa aula, tá? É um investimento para alunos, não é um valor que eu vou abrir para todo mundo. Então, hoje, para quem se interessou por essa estrutura e quer, de fato, aprender todo o processo para ter um escritório que realmente tem resultado e ter vida fora do escritório, que a minha meta de uns anos para cá, e principalmente depois que eu dei essa pausa, depois que eu me separei, que eu agora estou com uma vida nova, é ter um escritório autogerenciável para que eu possa viver, para que eu possa ter uma vida mais leve. Então, se vocês também querem isso, o investimento aqui para vocês vai ser de R$ 1.197 à vista, ou você tem 50% de desconto se o seu pagamento for no Pix direto. Então, de 1.997, a gente vai para 997 no Pix direto, tá? Ou em 12 vezes no cartão de 131,20. Então, é um valor que se você for pagar mensal, porque eu sei que não está fácil para ninguém de você ter esse valor à vista, você vai pagar mensal, é uma pizza. É uma pizza que você deixa de comer para que você tenha um escritório que vai fluir e que você tenha o passo a passo de como fazer as coisas, certo? Ainda vou dar um bônus para quem fechar hoje, tá? Essa oferta vai estar disponível para vocês até sábado. Então, até sábado, quem quiser entrar, 997 se for Pix direto ou 12 vezes de 131,20. Mas para quem fechar hoje, eu vou dar uma mentoria individual, porque realmente o meu propósito é que vocês tenham resultado. Então, vocês vão ter 1h30 comigo para a gente avaliar o teu negócio, entender o que está dando errado, entender o que você está fazendo errado, o que está dando certo que você precisa replicar, quais são os pontos de ajuste, para que, além de todo o processo do ArcPro, você consiga ter um direcionamento para o teu caso. Então, você vai passar 1h30 comigo numa sessão única para a gente resolver o BO do seu escritório. Certo? Deixei aqui um QR Code para quem quiser fazer no plano parcelado, ok? E a chave Pix para quem quiser fazer o
pagamento direto, e aí você só envia o comprovante para a equipe, para que a equipe consiga te direcionar para dentro da plataforma, tá? Que aí eles mandam para eles e fazem o ajuste lá dentro da plataforma. Ok, gente? Me digam se ficaram com dúvida, se eu posso ajudá-los com alguma questão, seja do Notion, seja desse processo. Eu vi que vocês preencheram o formulário, que vocês estão com muita dificuldade em gestão de processos, que vocês estão com dificuldade em captação. Então, agora é hora. Vou deixar aqui uns 10 minutinhos para responder umas dúvidas de vocês. Se vocês tiverem algum tema que não necessariamente tem a ver com o Notion, pode abrir o microfone aí, que fica mais fácil do que vocês digitarem. A não ser que vocês queiram digitar, né? Porque tem gente que realmente não gosta de falar no microfone. Deixa eu só achar aqui onde é que fica o coisa agora. Sou aluna e sou fã do ArcPro. Verdade, a aluna é aluna. Foi o melhor investimento do meu escritório em 6 anos. Olha só. Muito bem. Ai, gente, eu sou suspeita para falar, mas assim, eu sou a louca dos cursos. Eu já fiz todos os cursos, todos que vocês imaginarem que existe no mercado voltado para arquitetura. Se eu abrir meu Hotmart, tem mais de 100 cursos. Eu perdi as contas de quantas centenas de milhares de reais eu gastei em cursos. E não existe nada igual ao ArcPro. Não existe. Justamente porque a maioria está focada em informação. O ArcPro ele é focado em execução, implementação. Então, você aprende só o que precisa e faz a implementação. Para quem fez a mentoria, o ArcPro muda muito. O ArcPro é uma evolução da mentoria, porque na mentoria a gente também teve temas, né, Lê? E acabava que você aprendia tudo, e aí, óbvio que tinha o meu auxílio ali para a execução, mas aqui ele está mais focado em etapas, então fica mais fácil de você implementar. Para quem já fez a mentoria e ainda tem algumas questões, porque, gente, a gente sempre tem questões para ajustar. Fala comigo, que aí eu vou dizer se faz sentido para você, porque aí vai depender de quais são as questões que ainda ficaram para ajustar. Você vende a mentoria? Eu vendo a mentoria, mas uma sessão de mentoria comigo custa R$1.000. Então, não faz sentido. Eu dei essa mentoria, de fato, por um propósito, porque o ideal é você ter todo o processo para que eu te dê o direcionamento na mentoria, te mostre aonde que está o problema, te mostre quais são os BOs, e aí você tenha o como fazer, que a gente vai ver o que e onde estão os problemas. E aí o ArcPro é o como fazer. Mas, se você quiser só a mentoria, você pode falar com a equipe também, lá no suporte, que eles te passam as informações. Mas custa R$1.000 uma sessão. Gostaria de analisar com o meu sócio a lista de tudo que está incluso. Você consegue enviar após a chamada? Andressa, nesse QR Code, você vai para o site do curso. No site tem a lista de tudo que tá incluso. Inclusive, ó, deixa eu até mostrar para vocês. Rapidinho aqui. Deixa eu só ver como que altera aqui. Por dentro da plataforma. Mas é bem rápido, tá? Só para vocês verem como que estão estruturados. Ó. Então, a gente tem aqui a fase 1. Aí nós temos todo o conhecimento que você precisa dessa fase 1. Tá vendo que são aulas curtas para que você faça a aula, aplique. Faça a aula, aplique. E a aplicação é toda dentro do Notion também. Então, ó, você vai definir público, fazer estudo de mercado, tudo que você precisa, criar um plano de ação, mapear os processos, ensino a fazer procedimento operacional e entrego o meu modelo de procedimento operacional. Depois, eu te explico passo a passo do meu processo. Aí eu vou te ensinar a fazer serviços de ancoragem para que você vai usar para vender, ou seja, serviços que vão ancorar o teu valor para você não ter que dar desconto nas suas propostas. Construir o seu posicionamento, depois a parte ali de captação. Depois ó, a gente tem uma parte inteira sobre proposta. Então, tenho desde o primeiro momento, que é o pré-briefing, depois quais são os pontos que você tem que se atentar, como que você vai lidar com o cliente, como que você faz o preço. E aí, por último, a gente tem um desafio, que é um desafio que
tem o passo a passo do que você tem que fazer em cada dia, para você captar o primeiro cliente, tá? Dentro desse mês da fase 1. Depois, terminou isso aqui, você vai ter um checklist para cumprir, para avançar para a fase 2. Então, não é só aula e só... Você tem que cumprir o checklist para você avançar. Avançando, aí você tem todos os primeiros passos depois do fechamento, o que você precisa fazer, a rotina, ó, como que é a rotina no início. Tem coisas que você não precisa fazer no início, e aqui eu te explico. Como que você vai criar a base de projeto, o controle das propostas, controle financeiro, toda essa parte que eu expliquei ali para vocês, e aí no final, de novo, a gente tem um plano com o que fazer para chegar ao objetivo, que é 2.500, ou se você já alcançou esse objetivo, o teu objetivo. Então, tem um checklist do que você vai fazer para alcançar isso aqui, de quais são as atividades dia a dia que você vai fazer para alcançar isso daqui. Não é só para você obter informação. Terceira fase, eu te explico se está na hora de abrir empresa, como que você vai fazer depois de abrir empresa, quais são as tarefas aqui de fluxo de caixa para você entender isso, como que você vai se planejar financeiramente. Aqui, ó, a gente já tem outros funis de vendas sendo implementado, então tem funil de crescimento qualificado, tem funil de tráfego pago, você vai aprendendo outras coisas, você vai aprender, inclusive, a fazer tráfego pago para o teu perfil sem precisar pagar uma agência para isso. E, na última fase, é onde você vai fazer o planejamento da vaga, que, inclusive, eu te entrego todo o meu processo de contratação, como que você vai fazer o treinamento, como que você vai fazer a primeira reunião com essa pessoa, como que você vai delegar para fazer ele produzir bem, como que você vai manter a tua equipe produzindo bem, e afins. E aí tem todas as outras questões que a gente precisa depois de ter mais clientes, depois de ter contratado equipe, que é ajuste de financeiro, ajuste de precificação, análise final, né, que é a análise do financeiro do ano, enfim. E, mais uma vez, tem um plano de ação com tudo que você vai fazer em cada dia para você alcançar os seus 10 mil reais por mês. Então, é literalmente tudo focado em implementação. Não é só em aprender. Se você quer um curso para você fazer e ir lá e maratonar o curso, não, o WorkPro não é para você. Já digo que não é. Agora, se você quer uma estrutura do que fazer em cada momento e você vai fazer, aprender a aplicar, aprender a aplicar, aprender a aplicar. Chegou no resultado, aprende, aplica, chega no resultado, aí faz sentido você entrar no WorkPro. Certo? Então, Andressa, essa lista do que tem está toda nessa página que tem ali no QR Code. Ali vai ter todas essas informações, tá? Mas, basicamente, tudo que você precisa para ter essa estrutura, você vai aprender ali. Mais dúvidas, amores? Quem já é aluno terá alguma atualização? Luna, eu vou atualizar, sim, algumas aulas, mas não faz... Assim, se você já fez todo o processo, tudo não faz sentido, porque são atualizações pequenas, tá? Então, assim, se você já implementou e já tá ok. Não, acessa por 1 ano, Andressa. Acessa por 1 ano. O template do Notion é o que você nos mostrou, certo? O que eu te mostrei é o meu. Você vai ver que tem algumas visualizações que eu criei, mas tudo aquilo que tem no meu template, tem no template do WorkPro. O template do WorkPro, ele foi criado, o meu foi criado, feito do WorkPro, e aí eu já fiz algumas pequenas mudanças de visualização, mas são coisas que eu ensino, inclusive, fazer se você quiser. Então, nesse caso, consegui aplicar toda a metodologia, queria migrar para o Notion. Aí, tem um módulo lá onde eu ensino como usar o Notion, como usar o template e como usar o Notion em si, porque se você não sabe, eu ensino mais ou menos, não é um curso de Notion, tá, gente? Mas eu ensino o básico para você aprender a usar, e aí você pode ir pegando outros tutoriais também. Mas, o que é bom, você não vai aprender a teoria e depois ter que aplicar no template. Eu já ensino, conforme as aulas, aonde você vai mexer nisso no template e como você vai ir gerenciando. Então, por exemplo, tem o funil de crescimento qualificado. A gente precisa gerenciar o funil de crescimento qualificado. Está dentro do template.
Eu não vou deixar para o módulo de Notion, não. Lá na hora eu já vou te mostrar como você gerencia dentro do Notion. Então, é literalmente o que você for aprendendo, você já vai aprendendo a gerenciar. Já vai aprendendo a usar do template, tá? Amanda, fala comigo no telefone do suporte, escreve assim, para a Andressa, que aí a Grazi seleciona e me manda, ou eu mesmo abro aqui que eu tenho acesso ao telefone do suporte, e aí me explica o que você já aplicou, como que tá o teu, coisa que eu te falo se vale a pena ou não, tá? Vocês também, gente, quem tiver dúvidas, Andressa, eu não sei se é para mim, eu não sei, me manda lá no telefone de suporte, que eu consigo responder vocês, tá? Hoje eu não vou conseguir, mas amanhã eu respondo todo mundo. O telefone do suporte é o que mandou o link para vocês. Aí você só mandar um oizinho lá e manda a mensagem, que aí a gente conversa. Certo, amores? Lembrando que a mentoria só vale para quem comprar hoje. E a oferta em si, até sábado, vocês têm aí um tempinho para pensar. Quem tem sócio para falar com sócios, se tiver dúvidas para falar comigo. E a gente estar junto nesse processo de fazer o escritório de vocês rodar e ter resultado. Certo? Um beijo, muito obrigada pela presença de todos. Espero ter podido contribuir um pouquinho aí com vocês. E qualquer coisa, nos procure. Beijinhos, gente.